Seja muito bem-vindo a Caçadores de Endorfina TV, o Movimento Cura, o podcast da vida real. Eu sou Marcelinho Overdose e hoje estou aqui com um convidado super especial. Vou falar um pouco sobre ele, sobre o que ele é e o que ele faz. Olha só, eu tive que anotar, hein? É coisa pra caramba aqui, galera. Palestrante, mentor, escritor, treinador, ultra triatleta mais resistente das Américas, campeão mundial e recordista pan-americano, é uma máquina em transformar o impossível em possível. É praticamente o Rodrigo Hilbert do triatlo. Eu sempre falo que tudo é impossível até que alguém prove o contrário. E com vocês hoje, nada mais, nada menos, para provar que o impossível é possível, Daniel de Oliveira. Daniel de Oliveira, muito obrigado pela tua presença e seja muito bem-vindo. E o microfone está aberto aí da Caçadores. Fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo, e, cara, obrigado por essa apresentação, assim, poxa, me sinto muito feliz. Mas eu não falei, é tudo verdade. Por mais que seja, né, pareça exagero, é verdade. Mas é verdade. Mas fico bem feliz por essa oportunidade, porque eu adoro poder contar a história, para que as pessoas vejam que, por mais que elas se esforcem, e por mais difícil que possa ser a situação que vocês estejam passando, vocês têm dentro de vocês todos os recursos necessários para poder superar. E é por isso que eu gosto de mandar essa mensagem, para que você encontre essa força dentro de você. E eu espero que essa nossa conversa aqui possa tocar muitas pessoas, para que você descubra esse algo mais que está aí dentro de vocês. É isso. Sentiram o drama? Sentiram o que vai rolar aqui hoje? Então é o seguinte, já faça o favor de ir compartilhando, né, esse quarto episódio com o Daniel de Oliveira aqui, porque esse parquinho aqui hoje vai pegar fogo e com certeza muitos dos seus amigos, dos seus parentes vão gostar de estar assistindo, de estar vendo e absorvendo todo esse conteúdo que o Daniel veio trazer aqui pra gente, tá? Eu quero agradecer de primeira mão já também ao nosso patrocinador Overdose de Endorfina, que faz isso tudo aqui acontecer, que se torna isso tudo aqui possível, e um dos nossos apoiadores também, a Tony Trainer, tá? Daniel, vamos começar então a brincadeira, tá? Vou começar a fazer umas perguntas aqui para ti e a gente vai conversando. Eu tava falando pro Daniel, quando ele chegou, que eu ainda tô tentando assimilar ainda, porque eu ainda não... Tá difícil para mim. Depois que eu comecei a ler tudo que ele faz e assistir tudo que ele já fez, cara, é uma coisa assim que é o que eu sempre digo, né? Para vocês também, eu sempre falo isso para vocês, a gente não tem realmente limite. Depois que o ser humano acessa o poder interno que ele tem, e por isso que eu falo para vocês, está tudo dentro, não está fora, quando a gente encontra esse nosso poder, cara, o que esse cara vai contar aqui hoje, o que ele já fez, vocês vão ficar igualzinho como eu tô, assim, porque realmente é difícil de acreditar, cara. Eu só acredito porque realmente, né, o cara tem todas lá as medalhas, as coisas e, cara, mas o ser humano realmente é uma máquina que a gente não tem noção do que ele pode criar e pode fazer. E falando sobre isso, então, eu gostaria de começar perguntando para ti, eu queria que tu contasse pra gente, Daniel, como é que nasceu essa tua vontade no esporte, esse teu desejo? Tipo, não, vou começar. Tu sempre foi esse atleta, tu sempre curtiu o esporte, tu sempre foi da atividade? Como é que é? Como é que nasceu isso? Não, justamente o contrário, assim, né, cara? Eu sempre fui bem ruim, assim, sabe? Eu era ruim em tudo, intelectualmente, fisicamente, coordenação motora, uma luta para trabalhar a coordenação motora. E sempre era ridicularizado na escola, sabe? Na época não chamavam de bullying, né? Mas era aquele que ficava lá, o rejeitado, excluído, o patinho feio, assim. E eu me acostumei com isso, era normal ficar lá no canto, assim, sabe? Só que aí quando eu entrei na adolescência, isso começou a incomodar, né? Porque aí na adolescência você quer o teu espaço, né? Você quer ser respeitado, ser visto, certo? Né? E eu pensei, cara, se eu não fizer algo por mim mesmo, né? Ninguém vai fazer, né? E aí, cara, bizarro assim, né? Eu devia ter uns 13, 14 anos por aí. E aí eu assisti um filme na sessão da tarde. Olha que bizarro, cara. Como as mensagens vêm dos lugares mais sim, inesperados. mas basta estar presente, né? Exato. Isso que é legal.
E aí, o nome do filme era Duas Babás Nada Perfeitas, se eu bem não me engano. Era um filme bem tosco, assim. Era dois caras marombão, assim, desses caras gigantes, fisiculturista, irmãos gêmeos, que viraram babás de dois meninos muito ricos, assim, milionáriozinhos, né? Que eram gêmeos também e tal. E aí, primeiro eles eram lá a piada e tal, e depois eles vão vendo como eles são queridos, eles tinham um coração bom, enfim. E aí eles perguntaram para eles assim, tá, quantos vocês decidiram ficar tão fortes? Aí eles falavam, nós éramos gordinhos, e quando se é gordinho, ou você se acostuma a levar tapa na cabeça a vida inteira, ou você fica forte. Nós ficamos fortes. E era engraçado ver isso, mas isso para mim caiu como uma luva. Eu pensei, eu não vou levar tapa na cabeça a vida inteira. Aí eu arregacei as mangas e comecei a treinar. Primeiro comecei a fazer musculação, já influenciado pelo filme. Com essa idade já, 14 anos. 14 anos eu comecei a musculação. Ótimo. E aí foi a primeira vez na vida que eu fui fazer alguma coisa que eu não era horrível, né? E aí eu lembro o primeiro dia na musculação. Então, se deu bem já de cara? O treinador era bem gente boa, assim, e aí ele botou pra testar e falou, cara, você leva muito jeito. Eu disse assim, como, cara? Eu sempre fui ruim em tudo, como é que eu levo jeito? E aí, por ter esse estímulo, pô, eu fui de cabeça. Mas olha só como também a pessoa que vem, né, também é importante, né? Porque ele podia falar totalmente ao contrário, né? Podia ter ignorado, então, tipo, essa frase dele já foi um up. E é isso que eu falo pra vocês. Cara, a gente não pode ficar colocando areia no sonho dos outros, não pode chegar e falar as coisas assim como... As pessoas estão perdendo um pouco da noção, assim, até onde elas podem ir, entende? Com as palavras. Cara, a gente pode estar matando o sonho de muita gente, a gente pode estar desestimulando muita gente apenas com uma frase, entende? Então, tipo assim, cuida um pouco mais do que vocês falam. Vocês não têm o direito de chegar nas pessoas falando o que vocês pensam, o que vocês acham de qualquer jeito, e entende? Então, cara, seja mais esse tipo de cara que foi o cara que chegou no Daniel e que fez ele virar isso aqui, ó. Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Não tenha dúvida disso, né? E aí eu treinei em 6 meses, assim, 6 meses treinando, eu virei outra pessoa, né? Porque eu andava com o ombro para frente, com a palma da mão para trás, a barriga para fora e os 4 dentes da frente fora da boca. E escrito aqui, complexo de inferioridade, né? Assim, olhava para as pessoas de baixo para cima. Eu entendo muito disso. Sabe? Olhava de baixo para cima. Passei muito por isso também. E depois de 6 meses, eu falo que eu virei o Homo erectus, né? Porque eu joguei o ombro para trás 6 meses. Mas eu treinava 6 dias por semana e muito pesado, assim. Eu adorava pegar pesado mesmo, não queria ficar grande, queria ficar forte. E aí comecei a jogar o peito para frente, comecei a andar assim, levantei a cabeça. Na escola fez muita diferença. Começou a ganhar mais confiança, né? Comecei a confiar em mim. Aí nisso eu pensei assim, eu não quero ser igual os caras do filme, quero 2 bobão, fortão. Aí eu preciso de cérebro, né? E aí eu comecei a estudar. E aí as primeiras literaturas que me atraíram foram poesia. Aí primeiro peguei os poetas blumenauenses. E aí tem a Antologia Blumenauense, tinha na biblioteca do Colégio Pedro II aqui. E aí eu devorei. Aí depois peguei a Antologia das Antologias, que tinha a coletânea dos maiores poetas do Brasil. Assim, eu conheci os grandes nomes. E depois comecei a minha energia começou a ser puxada para baixo do Oriente. Aí eu comecei a conhecer os mestres iluminados, comecei a ir atrás de budismo, conheci um pouco de meditação, um pouco de yoga, comecei a entender o que era fluxo de energia e assim, cara, fez muito sentido para mim. E quanto mais eu praticava, mais eu sentia esse tal de fluxo de energia. Entendi. E eu começava a conseguir experimentar esse fluxo de energia nos exercícios de musculação. E aí eu estava acostumado a erguer determinado peso, fazendo o que eu sempre fiz. E aí quando eu começava a praticar esse fluxo de energia através de processos respiratórios, eu conseguia botar muito peso a mais. E aí as pessoas, como você ficou tão forte assim? É como se tu entrava, esse teu fluxo de energia que tu fala é como se tu estivesse entrando num flow, tipo uma meditação, que tu... O princípio assim que eu comecei a fazer naquela época assim, era simplesmente silenciar a parte da cabeça que diz que não dá. Entende? Essa parte de sistema de crença, a parte emprestada, que não é nossa. Que é uma das mais difíceis de quebrar, né? Porque não é nosso, né? O sistema de crença nunca é nosso. Tipo, ele vem de pai e mãe, vem dos amigos, vem de professor de escola. Vem do que a gente vê, do que a gente busca, do que a gente... E aí, se você nunca questiona isso, você vai carregar o sistema de crença que você tinha na infância, vai carregar até o túmulo, né? Mas quando você acorda, você escolhe, peraí, isso aqui não faz sentido para mim. Isso. Então... Começa a se questionar. Não que é preciso o que eu falo. mais incorporar isso, entende? Uhum. E aí a mágica foi feita, cara. Eu comecei a ficar, cada vez eu queria mais, quanto mais eu conhecia, quanto mais eu me desenvolvia, mais eu queria, né?
E aí eu comecei a falar muito, né? Eu era sempre muito quieto e eu comecei a falar. E aí, isso ali, já com Botar 16, pra fora tudo que tinha 17 segurado anos, esse tempo todo. e eu comecei a dar problema, né? Aí eu pegava um bloco daqueles de papel ofício, chamequinho, e aí pegava um pincel atômico e começava a escrever frases de protesto, assim, e colar nas paredes do colégio, assim, sabe? E aí começa a dar problema, a diretora quer saber quem mandou você fazer isso, entende? De onde vem, que religião tu pertence, que fanatismo é esse? E assim, poxa, diretora. E assim, eu só Aí quero... a tua essência querendo vir pra fora e alguém já querendo botar lá pra dentro, Sempre, né? porque assim, Que é o de tempo onde, inteiro né? isso, né? E era bem engraçado, porque é um negócio que eu desenvolvi, que foi meio que automático e natural, e eu uso muito até hoje, que é quando a situação se torna mais difícil, né? Quando o caos é manifestado diante de você, eu me visto de uma calma absurda, assim. Eu não vou contra, Entendi. simplesmente relaxo. E aí, por mais agressiva que as diretoras, era a diretora e a, como que era? Eu tô aprendendo Conselheira, a fazer alguma isso coisa também, assim, cara. Isso é coordenadora. mágico, né? Eu tô aprendendo a fazer isso. É Porque aí fantástico, cara. você percebe que reagir não é a melhor situação. E é o que a pessoa mais quer, né? Debater, né? Você E quando tem que você não dá agir. debate, cara, isso é Entende? muito Você é mágico, agente cara. e não reagente. Agente, não reagente. Você faz porque você escolheu e não simplesmente porque o teu instinto primitivo mandou fazer. Entende? E aí você é livre. Porque aí, tipo, alguém te insulta, tu assim, ok, respeito tua opinião, tenha um bom dia. Isso. E pronto, Tua você não vai lá ideologia e tá brigar tudo com o certo. É o cara, que eu faço entende? também. É isso. E aí eu ficava muito bom nas argumentações e nas discussões, porque eu não discutia, eu ficava tranquilo. Elas ficavam vermelhas e nervosas e eu, assim, desculpa, mas eu acho que as senhoras não estão preparadas para entender aquilo que eu estou escrevendo. Sim. Elas ficavam mais imagina, irritadas ainda. mais ainda, né? Lógico. Enfim, né? E aí, cara, eu segui, só que aí as pessoas começaram cada vez mais assim, eu não conseguia falar com ninguém, né? Porque as pessoas tinham muita dificuldade para entender o que eu estava falando. Imagina, um moleque de 16, 17 anos falando sobre fluxo de energia, falando sobre meditação. Naquela época ainda, né, cara? Imagina, cara. Sim. E aí a minha mãe começava assim, Dani, a gente tem que conversar, porque tá difícil, as pessoas estão falando de você. Assim, imagina. E aí preocupada, assim, com a minha sanidade, sabe? Com a minha sanidade. As pessoas perguntavam se eu usava drogas e tal, porque eu tava assim... Igual. Cara, é muito louco, cara, muito louco. É muito doido. Isso foi se arrastando bastante tempo, assim, cara. Eu entrei na faculdade e tal, e na faculdade eu era louco também e tal. Aí até que na faculdade, já dando aula já de musculação, na academia, assim, já de estagiário lá, aí uma aluna me deu um livro que contava de era um grego naturalizado americano, que corria a mais de 100 quilômetros, 100 milhas ele corria, 160 quilômetros. E eu nunca tinha ouvido falar nisso. E eu sabia que existia maratona e eu me preocupava assim, cara, o que o cara fica pensando durante 42 quilômetros? É o que eu falo, eu também já pensei nisso. Aí eu achava muito absurdo correr 42 quilômetros. E aí eu vi o cara correndo 160 e ele começou a correr com 30 anos de idade, ele começou com 30. E aí ele tinha 2 filhas pequenas, ele tinha um cargo executivo, trabalhava 10 horas por dia e tal, né? Casado, uma vida, né, comum, estável, assim, sim, né? E aí ele agregou o exercício físico, a corrida, né, o esporte, e ele se tornou, em menos de 5 anos, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Porque aí ele viu tanto propósito e sentido na corrida, né? A corrida mostrou tanta coisa para ele, que ele começou a falar. E mostra ele começou demais, a falar. Como a corrida mostra. E aí as pessoas são muito acostumadas com esporte, que esporte é entretenimento, que esporte é lazer, sim, e ainda tem dificuldade de entender que esporte é autoconhecimento, é autodesenvolvimento. Total. E todos os benefícios que a prática esportiva pode trazer para uma sociedade como um todo, né? Como um todo. E através desse desenvolvimento individual. Porque para o coletivo não muda sozinho, não se desenvolve sozinho. Um indivíduo evolui, desenvolve, acorda, e aí ele passa isso para o outro desenvolve. É uma corrente do bem. É isso. É o que eu falo para as pessoas, cara, tem que tocar um só. Não importa, tipo, mas só tinha 10, 15, não faz mal. Se tu tocou um, cara, esse um que tu tocou vai tocar mais alguém, então tá tudo certo. Não faz esperando um monte de gente, coisa porque não é, né? Não porque assim, a multidão normalmente vai entender errado. Vai dizer que entendeu, não exatamente. Entendeu. E pra mim sempre foi assim, você entendeu? Entendi, cara, fez muito sentido. Então me mostra. Opa, que já deu problema. Cara, ou você pode praticar e exemplificar, ou você está só no campo da teoria, da fantasia. É isso que eu falo, exemplifica, pratica. E a gente tem um problema muito grande nessa época que a gente vive, na época dos celulares e da velocidade de informação,
Porque qualquer pessoa tem toda a informação e o conhecimento que ela quiser no palma da mão, no celular. Né? Então eu pergunto uma coisa para você, se você não sabe, você nem vai raciocinar para buscar na memória. Já vai buscar vai direto aqui, ali. vai dar lá e dá um Google ali, né? E Fato. aí, nisso você vai atrofiando a tua capacidade cognitiva, você vai atrofiando a tua memória, você vai atrofiando teu raciocínio lógico, velocidade de raciocínio, capacidade de dedução, você vai atrofiando tudo. E a gente vai se acostumando com isso. E aí as pessoas leem fragmentos de informação e quando você fala sobre aquele tema que ela leu um tópico ali, ela vai, eu já sei isso aí, porque ela leu um tópico. Ela não sabe nada. Ela tem informação de que aquilo ali existe. Sim. É tudo que ela tem. E é como já que sai falando como se já tivesse total conhecimento. E o que precisaria para transformar isso em sabedoria é ação. É ação. É prática. Praticar realmente. É o que eu falo. Tipo, cara, teoria é teoria, meu irmão. Eu quero saber da prática. Tu fez? Não, eu li, não sei o quê, mas tu já experimentou? Que é onde você falou ali no início, nessa parte de aí comecei a me questionar e coisa. E é isso que eu falo para as pessoas. Cara, o mínimo do mínimo, o básico, é se questionar. Tudo que chega de informação até vocês, tudo que alguém diz, pô, faz isso aqui que é bom, o mínimo é você parar e dizer assim, peraí, é bom pra ti, tá, beleza. Mas deixa eu ver se realmente é bom pra mim, deixa eu ver se realmente faz sentido pra mim. Entende? Não é pra ficar engolindo as coisas de goela abaixo, porque, o fulaninho tá fazendo, porque o ciclano tá fazendo, vou fazer também, porque, cara, talvez faz sentido pra ele e talvez não faça pra ti, entende? Então, assim, cara, é isso, para, respira e questiona. Tudo se questiona. Realmente faz sentido? Você está sentindo realmente? Você está acreditando no que estão te dizendo? Realmente você viu? E é o que eu falo também. Só fala o que você viu e o que você sente. Não adianta. Se você ouviu de um terceiro, não passa para frente, cara. Porque tu não sabe, entendeu? Hoje em dia tá muito difícil. Sim, era a percepção daquela testemunha ocular, mas exato, isso e a verdade são coisas bem distintas. Então, por conta desse cara que tu viu, desse livro, do cara ali que tu leu, começou a despertar essa veia da corrida. Uma outra frase de um filme de sessão da tarde, era o filme No Limite, com Anthony Hopkins. Tá vendo como eu tava ausente nas sessões da tarde, eu só pensava no meu capilé e na minha nega maluca. Pô, eu não tive nenhum insight desse aí, ó. Não fui tocado em nenhuma sessão da tarde. Pô, o Daniel tava presente, ó. No filme No Limite, com Anthony Hopkins e Alec Baldwin, era um filme que eles estão de helicóptero, eles caem numa ilha deserta e tentam se defender de um urso, assim, é um baita filme. E aí eles estão lá e o Anthony Hopkins já era um senhorzão lá de 65 anos, e o Alec Baldwin era um mauricinho da cidade, não sabia nada de sobrevivência, e o Anthony Hopkins tinha muita literatura, mas não tinha nenhuma prática. E aí eles têm que sobreviver, e para sobreviver eles têm que matar o urso, senão o urso ia matar eles, e o urso mata um amigo deles lá, né? E aí ele assim, como a gente vai sair daqui? Aí ele assim, eu já li não sei o que sobre o cara que fazia e tal. Mas isso era no livro, você acha que dá para fazer isso? E aí o Anthony Hopkins manda, aquilo que um homem faz, o outro pode fazer. Repete comigo, aquilo que o homem faz, o outro pode fazer. Aí ele, o quê? Assim, ele conseguiu fazer, nós vamos conseguir também. E aí eles conseguem, cara. E é maravilhoso isso, sabe? Porque quando você entende, porque tudo no universo é interligado, sempre interligado. A ideia de conectividade, hoje tá na moda, né? Falar da conectividade, mas as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender. Que tá na moda de falar e não sente, e não pratica. Né? É aquilo que tu falou, é isso. É fácil de repetir. Todo mundo entende, todo mundo é guru, todo mundo hoje tá cheio de... Eu digo, falar até o papagaio os gratilovers, gratiluz, tá cheio. Decora uma frase, manda o papagaio falar, o papagaio fala todo o teu ouvido, todo dia no teu ouvido. Eu falo a mesma coisa, né? Para falar até papagaio fala. Mas botar em prática ali, sentir o corpo suando, o coração acelerando, aí aqui temos um abismo no meio disso, né? Exato. Perdi o fio da meada agora. Não, tu tava falando daí de se o cara pode fazer, se um homem pode fazer, o outro também pode fazer. Isso. Do filme. E aí quando eu li do Dean Karnazes lá, né, o nome do grego americano era Dean Karnazes, e as pessoas, quando eu falo muito rápido, assim, desencarnado, eles falam, não, é Dean, né, Dean, D-E-A-N, Karnazes com K, né? E eu pensei assim, cara, que espetacular, é isso que eu quero. Porque eu não gostava do estereótipo do atleta, assim, que tem que dormir cedo, que tem que todo aquele regrado, que não pode ter amigo, que não pode... Uma rotina regrada de atleta engessado. Assim. Eu sempre curti liberdade. Eu gostava da frase, liberdade ou é total ou não é liberdade. Então, essa sempre foi minha bandeira mais forte, assim, sabe? E aí o Dean Karnazes mostrava que era possível, entende? Você conciliar. Ele contava no livro que ele nunca perdeu um jogo de basquete do filho, nem uma peça de teatro da filha. Legal. Entende?
E aí ele perdeu 2 aniversários só, por conta das corridas de viagens e tal, assim, né? Ele conta isso no livro. Eu acho legal que ele contou que ele perdeu também. Que ele perdeu, né? sim. Que ele podia Que a maioria tudo, florear né? e dizer que nunca, né? E eu comecei, cara, eu li o livro, sei lá, em 5 dias. Quando eu terminei o livro, eu comecei a contar para as pessoas, né? Que o cara faz isso, assim, cara, sabe que esse cara, ele é 1 em 1 milhão. Tu sabe que ele é geneticamente modificado. Eu assim, o quê? Você tá tirando todo o mérito do cara. Dizendo isso é dizer que, tipo, ele foi abençoado para fazer essas coisas, né? E eu me senti insultado. Que é muito mais fácil dizer isso do que ir lá tentar fazer Porque também, aí né? fica Porque é isso que a confortável, galera... né? Exato. Não, ele só faz porque ele é diferente. Aí Isso aí não é chama pra de todo doido, mundo. né? É muito mais fácil me chamar de louco, chamar o Daniel de louco. Porque, por que faz isso? Tu é doido, só pode ser doido, isso aí é louco. Aí eu falei pra ele, falava pros caras assim, não foi um cara, assim, foram vários que falavam do mesmo jeito, sabe? Que o cara era diferente. E eu disse, tá, então se eu fizer o que esse cara tá fazendo, você vai dizer que eu sou geneticamente modificado, que eu sou 1 em 1 milhão? Aí ele disse, cara, não é bem assim, né, cara? O que não é bem assim? As pessoas não conseguiam, não tinha uma linha de raciocínio. Não tem. Na verdade, ninguém se importava de fato, né? Sim. 10 semanas, cara, 2 meses e meio depois disso, eu corri meu primeiro 100 quilômetros. 2 meses e meio. Eu corria 3 vezes por semana, 5, 6 quilômetros como exercício físico só. Não corria pensando em corrida, em tempo e tal. Corria de feliz, assim, né? Sim, eu faço isso, eu só corro de feliz. Gostei desse termo. Eu corro de feliz. E era uma época que a vida não tava boa, assim, sabe? Eu tava muito, assim, sem saber para onde ir, o que fazer. E eu pensei, cara, se eu puder correr 100 quilômetros de uma vez só, eu posso fazer qualquer coisa. Então esse era o estímulo que eu me dava, entende? Entendi. Para encarar todos os treinos, né? Porque eu corria, e assim, cara, não tinha GPS, não tinha nada, assim, né? Eu corria de um ponto A ao ponto B e voltava. E depois eu ia de bicicleta para ver que distância eu tinha corrido. Entendi. Era assim. Sim, assim que fazia, eu também não tenho relógio, não saio com relógio, não. Até hoje ainda é assim. E aí, pô, os treinos foram muito difíceis, assim, sabe? Treinos muito, muito difíceis. E aí, quando eu fiz os 100 quilômetros, eu tava esperando terminar demolido, terminar de joelho, assim, sabe? Terminar vomitando, passando mal, assim. Cara, e eu terminei como se eu tivesse corrido, sei lá, em volta do quarteirão, assim, sabe? Caraca. Eu terminei zerado, tranquilo, assim, virei a noite inteira correndo, assim, sem parar. E aí eu cheguei na praia, e aí meu irmão tinha ido de carro de apoio para me trazer de volta, assim. Aí ele todo empolgado, porque eu tava na praia, né? A gente quase nunca ia pra praia. Aí ele assim, cara, vamos lá, troca de roupa aí, vamos pra praia. Aí fui ali, calma, cara, calma, deixa eu me recompor, assim. E vamos, cara, vamos, me aloprando, como se eu tivesse ido de carro com ele. Aí a gente foi pra praia levando bola de futebol. Assim, cara, tu quer jogar futebol agora? Agora vamos brincar um pouco. E aí, sim, mas ele tava tão feliz, né? Aí eu pensei, não, beleza, vamos brincar. Só que eu vou fazer tudo o que eu faço, só que mais devagar. Sim. Entende? Aí, tu veio correndo, né, cara? Aí foi bem, bem legal, cara. E aí, quando contava para as pessoas que eu tinha corrido, ninguém acreditava. Eles achavam que eu era um idiota inventando história deliberadamente. Sabe? O que esse cara tá falando essas coisas, né? Não faz sentido. E aí, eu comecei a correr mais e correr cada vez mais. Aí o 100 já não era mais suficiente, aí... Não, e aí eu queria saber o quanto eu era bom. Até onde tu conseguia chegar. Saber o quanto que eu fazia era bom. E eu pensei, cara, eu quero ir pra uma competição. Eu quero me testar junto com os caras que já fazem, né? E aí, aí a internet era remota nessa época. Ela era alimentada de forma muito precária. Eu lembro, sim. Entende? E vivi essa era cara, toda. não tinha quase nada de informação assim, sabe? Eu achei uma corrida, assim, cara, de mais de 100 quilômetros, que era lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aí fui de ônibus até lá, 16 horas de ônibus, cara, pra chegar lá, pra fazer a corrida e tal. Aí fiz a corrida, aí passei mal na corrida, terminei em 10º lugar, fiquei chateado pra caramba. Aí, eu preciso achar alguém que possa me ensinar. Alguém que saiba mais do que eu, que já tenha passado por isso pra saber. Aí, através de um professor da faculdade, ele fez uma ponte para o cara que tinha sido mestre dele, que era um cara de Minas Gerais. Que aí, e isso assim, eu fazendo essas coisas, e cada vez eu era mais louco, né? E aí, para quem eu falava, eu era maluco e tal. Doido. E aí ele falou, cara, o único cara que não vai te ver como maluco é esse meu amigo lá de Minas, que foi meu mestre. Aí ele me passou o contato, comecei a trocar e-mail com o cara, e o cara assim, cara, como que tu está fazendo isso? Aí eu explicava, ele falou, não é possível que tu está fazendo isso. Vem pra cá. Aí eu fui pra lá, fiquei um mês lá ele tinha um centro de treinamento. Isso que deve impressionar, né, a galera, né? Porque é isso que impressiona também. Depois eu vou te fazer umas perguntas aqui que eu já meio que já tô sabendo mais ou menos as respostas pelo que tu tá falando.
Isso é o que mais impressiona, né, cara? Porque, tipo assim, pô, sem preparo, sem equipamento, sem não sei o quê, sem uma rotina, sem... aí tu vai lá e faz, entende? Eu tinha tudo para dar errado, entendeu? É. Tudo para dar errado. E aí, É inclusive, muito louco esse isso. treinador lá, o mestre lá, ele era psicanalista, né? E aí ele falava, tipo, ele fez lá um monte de análise em mim, assim e tal, e ele falou que eu nasci com a célula do perdedor, sabe? Que eu Aham. nasci e pela estrutura familiar, sistema de crença e tal, eu nasci para dar errado. Para dar errado, pra E aí perder. ele disse, isso foi a melhor coisa que aconteceu com você. Porque se tudo não tivesse contra você, talvez você não tivesse manifestado força Sim. para se opor a isso. Porque a gente tem esse comportamento, né? A menos que a água esteja até no queixo, a gente não se Sim. mexe. A gente, tá até aqui, ó. Não, Ainda mas não tá tá tão ruim. confortável. Aí quando Ainda começa a entrar na boca, tá. eu acho que eu preciso mexer. É. E aí, tipo, eu senti isso, entende? Tipo, não tava bom. E Eu olha a precisava loucura, mexer. e olha só, né? O que fez, que eu sempre falo pra vocês também, olha o que fez ele chegar onde ele chegou, se tornar a pessoa que ele se tornou e ser quem ele é hoje. O esporte, entende? O movimento. Cara, é movimento, vida é movimento, não adianta. Tu quer te melhorar, tu quer melhorar a tua vida familiar, tua vida espiritual, tua vida emocional, enfim, tudo, qualquer coisa que tu quiseres melhorar na tua vida, tem que ter um movimento incluído na tua rotina, cara. Se não tiver, tu não vai, entende? E é Tem a isso, cara. frase do Gabriel Pensador lá, que é do Einstein, o Gabriel Pensador, que botou na música. A vida é igual andar de bicicleta, se você parar, você cai. É isso, entende? Então, assim, olha só, cara, e tudo que tu tá falando, Daniel, tá passando filme na minha cabeça aqui, cara, porque, cara, eu falei pra ti, né, eu me identifiquei muito contigo e, cara, a mesma batida. Eu venho de uma mesma batida. Só que ele ainda não se envolveu com o que eu me envolvi muito forte com o álcool, eu tive que primeiro cair no álcool e tal, para depois achar essa veia do esporte, né? Eu, quando adolescente, eu era também, gostava pra caramba, enquanto estudava no colégio e tal, de esporte, mas depois que eu me tornei adolescente, com 15, 16 anos, já comecei a beber e aí me perdi total, assim, aí foi só bebida, 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 para depois voltar para essa veia do esporte e conseguir, eu caí na bebida por conta disso, tudo que ele falou. Eu tinha todo esse complexo de inferioridade aí, achava também que, tipo, que, né, no colégio eu era o cara também que ninguém dava muita moral, eu era o mais lá jogadinho, lá deixado de lado e tal. Então, tudo isso. E hoje eu sou o que eu sou, não sou muita coisa, mas eu sou o que eu sou. E eu amo o que eu sou e o que eu me tornei, né? Para mim eu sou muita coisa, por conta do esporte. Então, se você tem isso também, se você sente, eu falo sempre isso para vocês, cara, comece o quanto antes. Vocês não têm noção na máquina, no poder que vocês vão encontrar nisso, no movimento, entendeu? É isso que vai trazer tudo isso que o Daniel tá trazendo aqui, tudo isso que ele se tornou, assim. Aproveitando o gancho do movimento, um negócio que eu sempre tento mostrar para as pessoas é que tudo funciona, sabe, um dínamo, né? Sim. Você gira e produz energia e essa velocidade produz energia, né? E a roda d'água, né, que produz, nas hidrelétricas funciona dessa forma e tal. E na vida tudo é assim, movimento gera movimento, entende? Um corpo em movimento, como é que é a lei da física? Um corpo inerte tem de permanecer inerte e o corpo em movimento tem de permanecer em movimento. Energia, cara. Energia. Então, assim, girando. Só para as pessoas se identificar melhor e entender o quanto é verdade isso. Assim. Pega, por exemplo, agora, tá chovendo e aí um final de semana chuvoso, por exemplo. E aí você tá de folga em casa e aí assim, tá chovendo, eu não vou sair, não vou fazer nada. E passa o final de semana só com o controle remoto na frente da TV trocando. E aí quando chega, você se dá conta, já o relógio está despertando porque é segunda-feira tem que trabalhar. E aí tu vai trabalhar assim, meu Deus, é segunda-feira de novo. Vai sofrendo, se arrastando, com ódio no coração pro trabalho, vai buzinando no trânsito. Já vivi só isso. desgraçado. Já vivi isso. E por quê? Porque você não fez nada, você não produziu energia, tua moral está lá embaixo, teu fluxo de energia está lá embaixo, e você se sente um lixo. E aí você passa a semana toda sobrevivendo com a esperança de que o final de semana que vem tenha sol, para que aí você possa fazer alguma coisa. E aí, beleza, apaga. E agora pega um final de semana que estava legal e que você marcou de, sei lá, ir para a praia com os amigos, de viajar e fazer alguma coisa. Então você foi lá, fez e foi lá voar de balão, sei lá.
E aí voa de balão e tal, um negócio que você nunca tinha feito, um negócio inédito. Você vai, curte aquela experiência, ao final de semana passa no instalar de dedos, você fica entusiasmado para chegar segunda-feira para você contar para os seus amigos aquilo que você fez. Isso. Tua vibração tá lá em cima, você tá com tesão de estar vivo e você Movimentos. quer compartilhar a tua energia com o máximo de pessoas possível. Então, qual é o estado que você prefere ficar mais? Esse se arrastando e sobrevivendo e lamentando a própria existência? Escolha. Ou aquele estado com tesão de viver e querendo compartilhar esse tesão com o máximo de pessoas possível? Escolha todos os dias quando Escolha acorda, né? todos os dias. Todos Como os que dias. o Renato Russo falava? Todos os dias quando... Todos os dias. Ele falava, quando- o sol é um só, mas quem sabe são 2 manhãs. Você pode escolher. Sim. Acordou e tá chovendo? Que bom que tá chovendo, Isso. vai ajudar Vou as correr na plantas chuva, e tal, tá vou dançar na refrescando. chuva e tá E tudo agradece, tem sol Ah. pra caramba, você pode lamentar, nossa, vou vestir aquela roupa, vou ficar suado. Ou assim, pô, que dia bonito, Sim. cara, olha quanta energia. certo. É isso. Todos sempre, os dias. Sempre. Todos os dias quando a gente acorda, eu canso de dizer isso pra vocês também. A gente tem 2 escolhas. Ser feliz e viver esse dia como se ele fosse o último, porque pode ser que ele seja. Ou ficar se arrastando de que dia, não sei o quê. Então, todo dia, eu já falei pra vocês isso, eu tenho preguiça todo dia. Todo treino que eu vou fazer, eu tenho preguiça. Mas eu posso escolher. Ficar nessa energia que o Daniel falou, me arrastando de preguiça o dia inteiro, ou ir lá e já no primeiro horário do dia, ir lá matar essa preguiça, botar minha energia aqui em cima no alto e viver essa energia o dia inteiro. E viver realmente esse dia como se ele fosse o último, porque se ele for, daí tá tudo bem, porque eu vivi realmente o meu máximo, tudo que eu queria. Entendeu? Então, cara, é isso, velho. E ponto. Entende? E é isso. Preguiça gera mais preguiça ainda. Movimento gera mais energia, entendeu? Aí faz a tua escolha. Exatamente. E para de chorar no ombro do amiguinho, que ele não aguenta mais. Entende? Tu sabe o que tem que fazer. Vai lá e faz. Exato. E ponto. Porque a galera fica nessa, entende? Daniel, deixa eu... Peraí agora. Deixa eu me localizar aqui. Eu quero te perguntar, cara, porque assim... Eu quero que tu fale um pouco pra gente desse double decker, né? Eu não entendo muito, tá? Eu fui olhar um pouco e pesquisar um pouco, porque eu tô inconformado com o que esse cara faz, assim, ainda não me... Porque só pra te entender, eu sou viciado em atividade, em esporte. Mas meus treinos são sempre treinos de curta duração, porque eu gosto de sentir a sensação mais vezes durante o dia, entendeu? Eu não sei como é que funciona pra ti, pra mim funciona assim. Então, quando eu corria uns longos, eu fazia uns treinos longos assim, cara, aquilo me detonava e naquele dia eu não conseguia fazer mais nada. Então, tipo assim, pô, se eu faço um treino longo de manhã, eu ficava a tarde inteira e à noite ainda, tipo assim, agoniado, pô, agora não, né? Tipo, não. Então eu comecei a dividir em treinos mais curtos e fazer mais tipos de atividade física também, e para sentir essa sensação, para essa liberação de endorfina, esse relaxamento, essa coisa que eu sinto, que é uma coisa assim, eu fico em êxtase total mais vezes por dia. E, cara, isso aqui que tu faz pra mim, tipo, você agora um daqueles teus amigos, é uma loucura que eu não consigo entender. Tipo assim, será que eu consigo? Lógico, né? Se o cara treinar, mas aí tu não treina pra chegar nisso. Então, double decker, é o 7º ou 10º, qual é o número lá que tu é um dos únicos no mundo? Eu sou o 3º melhor do mundo hoje. O 3º melhor do mundo no double O decker. negócio que saiu na mídia, que eu fui o 7º homem a fazer não sei o que. Cara, isso foi um erro da mídia, do repórter. Eu mandei o release pra ele foi lá escrever isso. Fiquei tão chateado. Entendi. Porque o terceiro já ficou assim, pô, o terceiro, ninguém quer saber quem é o terceiro. Mesmo sendo um negócio tão extraordinário. É extraordinário isso aqui, cara, o que cara nós vamos contar pra vocês o feito dele, porque, cara, é extraordinário. O cara colocou como 7º, as pessoas, tu fez aquela prova lá, né, ficou em 7º, parabéns. Sabe, assim como se não fosse nada. E não é que tu ficou em 7º, não é que tu foi o 7º. 7ª pessoa do planeta, da história, não da competição, entende? Da competição pro 3º. Sim. Entende? E aí nessa Da história em completar essa distância. Porque é muito raro. 7º. Né? Muito Ele foi o 7º cara da história. Que conseguiu fazer isso, entendeu? Que conseguiu. Eu tô com esse cara sentado aqui, ó. Cara, é inacreditável, cara. Eu só te agradeço. É isso que eu te falei. Cara, meu Deus, cara, que fantástico poder estar frente a frente com um cara desse, entende? Pra mim, que respira isso, cara, isso aqui, eu não sei, é o Neymar do futebol, entendeu? Que tá sentado aqui pra mim. Cara, é incrível. Isso é bem interessante também, cara, porque, tu falou Neymar do futebol. Porque aqui no Brasil, tipo, as pessoas não dão bola pra mim, assim, sabe? Sim, não estão interessados no que eu faço, porque até esse ano não existia competição disso no Brasil, então as pessoas não sabiam o que era. Sim.
Mas quando eu vou lá para fora, né, principalmente no México, que as minhas maiores conquistas são no México, eu sou o cara lá. Entende? Eu sou o Neymar lá. Entendi. Entende? É respeitado, realmente... Se eu vou para a Alemanha, se eu vou para a Áustria, se eu vou para a Noruega, os caras vêm pedir para autografar a camisa. Entende? Eles sabem quem eu sou. Entende? Olha aqui. E aqui as pessoas o Brasil, olham cara, assim, a gente tem que aprender louco, muito. É bizarro. Santo de casa não bizarro. faz milagre. É cara. isso que eu Santo falo. de casa não faz milagre. Isso, cara, é exatamente isso. E assim, para você ter uma ideia, por exemplo, o Jim Carnazes, esse cara que eu falei ali, que me inspirou, ele veio para o Brasil em 2012, 2013, se eu não me engano, e ele veio para cá e ele parou o Rio de Janeiro e todo mundo correu, ficou na rua correndo junto com ele e tal, e tal, e tal. Só que nessa mesma época, a gente tinha o brasileiro Valmir Nunes, entende? Que era muito melhor do que o Jim Carnazes. Ficou louco com E o Valmir Nunes nunca ganhou 1/10 da notoriedade que o Jim Carnazes ganhou aqui. Porque as pessoas bajularam o Jim Carnazes porque ele era um estrangeiro e tal, né? E aí, assim que a gente faz, entende? A gente mata os nossos para cultivar os outros. Exato, entende? Não querendo tirar, porque o Jim Carnazes é legal e tal. Cada um com seu método, mas pô, tu tem método tem em casa, cara. Entende? Nem de casa. Exatamente. É que nem tu ter um filho e tu dá moral mais pro filho do outro lado que já deu. Cara, como assim? A grama do vizinho é mais verde. Entende? A gente tem que estar acordado para perceber esse tipo de comportamento, sabe? Para não passar adiante. Isso me entristece bastante, cara, essa parte aí. Eu nem vou entrar nesse detalhe porque eu não quero ficar triste. Eu tô muito feliz, eu quero continuar nessa energia. Essa galera aí que não valoriza e tal, isso aí me entristece bastante. Tá, conta pra gente, Daniel. Cara, que é o Double Deca. Conta a distância pra essa galera. Vocês estão sentados, vocês vão ficar cansados agora. Que o Double Deca é a maior distância do triatlon mundial, entende? Todo mundo conhece o triatlon Ironman, que tem em Florianópolis aqui, todo mundo conhece a marca, é uma marca Ironman, e essa distância de 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42 de corrida, foi a primeira distância do triatlon no mundo, né? Que foi feito lá no Havaí e tal, e 3 amigos, um que era bom na natação, um que era bom na bike, um que era bom na corrida, ficavam um tirando onda com o outro. Tá, e se fosse fazer os 3, quem era o melhor? Vamos testar. E aí eles foram lá fazer isso para ver, beleza, eu sou o cara na natação, mas ficava para trás do pedal, eu sou o cara no pedal, mas ficava para trás da corrida e tal. E aí eles foram fazer essa parada. E aí esse foi o primeiro triatlon, né? Então era triatlon, não era Ironman, era só triatlon. E aí depois veio o mar, cara, vamos botar a galera para fazer isso, né? Não, mas a galera não vai conseguir. Aí eles começaram a fragmentar as distâncias. Então é como se tivesse surgido primeiro a maratona, né? O 42 quilômetros, depois o 21, depois o 10, depois o 5, depois as outras distâncias, entende? É a mesma coisa. E assim como no atletismo, que tem lá os 100 metros rasos com o Usain Bolt e tem a maratona com o Eliud Kipchoge, entende? O triatlon tem essas várias distâncias que duram menos de 1 hora de competição, até distâncias mais famosas como o Ironman, que dura ali agora, os caras estão fazendo 7 horas e 40 para vocês agora na Bahia. A galera tá... É impressionante. Não, a galera tá quebrando aí. Meu Deus, cara. É isso que eu falei, né, antes. É incrível ver o poder que o ser humano tem, cara. Do que o ser humano é capaz, cara. Não para nunca de evoluir, cara. É animal. E até os dias de hoje, o Ironman é considerada a prova mais longa do mundo, entende? As pessoas falam a prova mais longa do mundo. Só que depois do Ironman, tem as provas de ultra triatlon. Todas as provas que têm distâncias maiores do que o Ironman são chamadas de ultra triatlon. Então ela parte do double tri, né, que é dois triatlon, 2 Ironman. Não é certo falar 2 Ironman porque está fazendo alusão à marca, né, e não à distância. Então o ideal seria falar double tri, que é triatlon, e triatlon é essa distância que foi patenteada com o Ironman, entende? Entendi. Aí vem o double, o triplo, o quintuple, o deca. Eu falo sempre quintuple em vez de falar quintuple, porque eu aprendi por causa do México, né? E aí quintuple e não quintuple. E deca e o double deca, entende? E o double deca é a distância mais rara, que teve menos competições na história da humanidade, porque quem é que quer fazer um negócio desse? Sim. E eu sou... Das Américas, eu sou o único cara que já fez todas as distâncias do triatlon, desde o mais curto até o mais longo, entende? O único cara. E eu tenho bastante orgulho disso, porque tem um monte de cara que veio já e começou nas distâncias grandes e outros que nunca chegaram às distâncias grandes, entende? Então eu sempre falo, cara, eu posso, do double deca para baixo, eu posso fazer qualquer coisa, entende? É assim, mas quem que é mais forte e tal? Quem pode fazer o que eu faço?
Exato. Sem querer exato. parecer arrogante, Sim. entende? Mas já que tu foi também, né? Entende? Então você um pouco também. Tu foi arrogante, você um pouco também. Não digo por arrogância, mas Sim, digo para não, valorizar mas o que tipo, eu pra faço. valorizar, entende? Pra exato. valorizar. Isso. Cara, valorizar não é arrogância, cara. Isso aí, né? A gente tem que parar com isso. É outra coisa que eu falo também. Cara, se valoriza, não tem nada de arrogante nisso. Arrogância é outra coisa. Né? Então a gente tem que parar de deixar os outros pisar, os outros, né? Porque é isso. O cara já se valorizando, já é essa luta aí, ó, já é essa batalha aí que ninguém valoriza, que ninguém coisa. Imagina se o cara ficar que nem realmente um coitadinho deixando todo mundo pisar aí. Não dá, não pode, cara. Isso eu não deixo mais. Não dá. Mais. Eu também não. Mas por um bom tempo a gente deixou, né? Sim. Então, cara, não dá. E o Double Decker, né, que é a maior distância, ele tem a distância somada de 20 triatlon. Então você pega o 3.8 pega a calculadora aí e vai fazendo as contas. Faz vezes 20, que dá 76 km de natação. Tu pega os 180 km e faz vezes 20, que dá 3.600 km de ciclismo. E pega o 42 de corrida e faz vezes 20, que dá 844 km de corrida. É inacreditável. Agora, sempre que eu falo assim, eu fico pensando, cara, como é que tu fez um negócio desse? Mas ano que vem eu vou de novo. Ano que vem sério? De novo. Vai fazer vai fazer de novo. Tá, e aí agora deixa eu te perguntar. Vocês pegaram então, né, 76 de natação, 3.600 de ciclismo e 844 de corrida. Isso. Eu gosto sempre de fazer a analogia para as pessoas entenderem, porque o número as pessoas têm dificuldade de entender. Assim, 76 de natação seria como sair daqui de Brusque e ir até Porto Belo. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Né? Até Martical, talvez. Imagina. E nadando. Daqui de Brusque até Martical nadando. E pedalando 3.600 daria daqui de Brusque até a Paraíba, mais ou menos. Ou ir até o Rio de Janeiro 3 vezes direto. Certo, sim. Vai, volta e vai de novo. E 844 dá daqui até Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quase até o Uruguai. Correndo. Isso tudo, Daniel? Sem parar. Aí as pessoas mas dorme. Aí assim, a natação... Tipo, como se dormir, daí também vocês são a mesma coisa, né? Mas dorme, então, se dorme, daí até eu, né? Dormindo até eu faço. Cara, sempre rola cara, isso. Eu fico louco, o ser humano é isso, eu sei como é que é, cara. É tudo pra não valorizar, entendeu? Porque tem alguma coisa. Meu Deus, cara. Eu fiz a natação inteira sem parar e um dia de bike sem parar. E aí eu praticamente desmaiei, assim, apaguei por 5 horas. Cara, tu ficou doido? Porque 3 dias. 3 dias nadando. 2 dias nadando e um dia pedalando. Então, mas foi 2 dias nadando sem parar, né? Isso é na piscina, essa prova daí? Piscina de 50 metros, aí você coloca a comida na beira da piscina e você para ali, bebe o negócio. Sim, vai hidratando, vai fazendo as coisas, como se fosse um posto de hidratação. A peculiaridade é porque eu tive problemas com o staff, então eu não tinha staff na natação, né? E aí do lado da piscina tem um buffet, assim, de comida, e aí o teu staff, ele vai lá no buffet e traz a comida pra você. Como eu não tinha staff, eu peguei o máximo de comida que eu podia, botei na beirada e fiquei. E óbvio que a comida que eu peguei não durou nem 12 horas. Né? Aí acabou a minha comida e eu comecei a ficar com fome, e eu comecei a roubar a comida dos meus adversários. bem punk, assim, cara. Eu esperava, às vezes eu encostava assim, esperava ele fazer a virada, ele fazia virada e eu pegava a comida dele. Assim. Porque ele tinha staff também, né? Tudo certo. O cara ia repor pra ele, né? Então não tinha. E aí eu fiz a natação todo sozinho, e aí quando eu fui pra bike, aí no pedal, quando eu dei essa apagada, aí o cara que tinha ido de staff, ele chegou assim, né? Aí ele me ajudou dali pra frente, graças a Deus, assim. Porque... E aí, depois tu deu essa apagada, aí tu foi quantos dias pedalando? Aí ali tinha sido 1, né? E aí eu fiz mais 10 dias pedalando. Mais 10 dias 11 pedalando. dias no total de Só pedalando. Para pra dormir. Aí depois desses 3 dias direto, eu parava 3 horas por noite, assim, da 1 até as 4 eu parava, ia pra barraca e ficava de olho fechado. Dorme em barraca. Assim, Tem uns iglu assim em volta da pista, né? Aí cada um vai dormindo só em média de 3, 4 horas 3 por horas, noite. 3 horas. 3 horas por noite. E aí ficava lá, cruza o braço, cruza a perna, porque você tem que dormir, mas você não pode se aprofundar. Entendi. Senão você não acorda mais, né? Entendi. E aí eu acordava, vai lá, bota a sapatilha e volta pro pedal, assim. E a corrida, quantos dias? 10 dias de corrida. 10 dias de corrida. 2 maratonas por dia. Meu Deus. 2 por dia. Corria 84 por dia. Isso, era mais ou menos essa estratégia, média. Assim, né? E aí fazia isso. E continuava dormindo só 3 horas também. Isso. Teve um dia lá que teve um evento no parque, que aí a gente acabou parando, assim, não dormindo, mas parando mais tempo.
porque teve uma competição dentro do parque e aí encheu de gente e ficou muito ruim de transitar. E a gente aproveitou aquilo ali para tomar um banho, que foi o único banho que eu tomei em 3 semanas. Uhum. E aí para comer uma comida sólida, assim, e aí todo mundo agradeceu, até a gente perdeu acho que 1 hora e meia por conta disso, mas tudo certo, né? Nesse montante, 1 hora não é nada, né? Cara, é inacreditável, né? Eu falei pra vocês, que é inimaginável. Eu não consigo imaginar, entende? Que é possível, né? É, Eu perdi que é 12 possível quilos, 12 quilos. tipo, imaginar o cara, né? A gente como meros mortais aqui fazendo um negócio que nem o Daniel faz. Cara, é incrível. E, cara, é óbvio que a tua mente é uma coisa que, né, precisa ser estudada, porque, cara, isso, né, o corpo com certeza, mas o mental, eu sempre falo para as pessoas, o primeiro a falhar é sempre a mente, né, eu acho, o corpo sempre depois, né, cara, eu acho que tu pode concordar comigo. Eu queria saber daí, essa prova foi a mais difícil que tu já fez, né, Sim, provavelmente, né, sem então, dúvida. assim, qual foi o momento mais difícil que tu enfrentou? Se em algum momento ali tu pensou em desistir, e se tu já desistiu de alguma prova que tu participou na tua vida? Dessa prova, assim, um negócio que eu falo sempre, assim, quem me conhece já ouviu isso 1 milhão de vezes, nós somos corpo, mente e espírito, né? Eu sempre falo, essa é a nossa divina trindade. É o tripé, eu chamo também isso. E aí quando você se coloca num combate desse, primeiro você sente o teu corpo destruindo, assim, você começa a se arrebentar inteiro. Parte do treinamento é você se regenerar em movimento. Você não pode se dar o luxo de descansar para se recuperar para outro dia. Você tem que se recuperar em movimento. Por exemplo, eu saí da natação com os ombros demolidos, assim, sabe? Demolidos. Não conseguia erguer o braço acima da altura dos ombros. Então, 2 dias na bicicleta era sofrendo para segurar no guidão, de tanta dor na musculatura. Dava cãibra no peitoral quando apoiava no guidão, assim, sabe? E aí depois de 2 dias começa a passar as dores da natação e aí você começa a pedalar. Vai pra perna. E aí, aí a perna vai moendo a perna, parece que tá botando um moedor de cana, Só assim. vai trocando as dores. E aí quando termina o ciclismo, você tem uns 2 dias para recuperar da dor do ciclismo para ir entrar na corrida, entende? Corrida. Você vai perdendo tempo pra caramba, porque você não rende, né? Não, a corrida não rende, sim, né? sim. E o cara pedala um pouco, né? O cara pedala, né? Tipo ali, 50, 60 quilômetros. Se o cara descer e já querer sair correndo, o cara já sai tudo travado, né? Todo... E aí acontece uma parada assim. Quando o teu corpo vai ao limite, a tua mente que segura o rojão. Aí a tua mente vai dizer, cara, não, vai lá, você consegue, respira, faz assim, faz assado, se alimenta, hidrata e tal e tal. É aquela a briga mente interna, fica né? administrando ali, a parte racional, inteiro. parte racional. Só que chega uma parte mais difícil mentalmente, assim, né, nessas provas, é o não dormir, né? Você vai num nível de exaustão tão grande que você fica numa linha muito tênue entre a loucura e a sanidade. Você não sabe mais se você está acordado ou se está dormindo. Eu já dormi, nessa prova eu dormi nadando, eu dormi pedalando e dormi correndo. Caraca. Entende? Chega nesse ponto. E aí você não sabe se você está vendo aquilo ali ou se está imaginando aquilo, se você está sonhando. Tem alucinação o tempo inteiro. E aí a tua mente vai sucumbindo. Você perdeu a tua sanidade. E aí, você não tem corpo e não tem mais mente. E agora vem o espírito. Cara, aí o bagulho é louco. Aí, como tu fala do parquinho ali? Fogo no parquinho. Aí é fogo no parquinho. Cara, porque quando tem a manifestação do espírito, cara, imagina tipo um vulcão, assim, cara. Tudo aquilo que tá contido vem para cima. E vem com muita força. Porque aí não tem mais o intelectual aqui para segurar o rojão. Não tem mais ego, tem mais nada, não o tem negócio mais ninguém transborda, ali, né, cara. E aí, quando isso acontece, tudo aquilo que tu enfiava lá no fundo da gaveta, que tu botava embaixo do tapete, as coisas que tu tentava fingir, ignorar, vem tudo junto. Cara, e tu começa a chorar. E aí tu grita, e tu esperneia, e tu esmurra, e tu vira o Hulk. Eu sempre chamo de Hulk, que é o teu estado mais monstruoso, assim, que tu pode arrebentar uma parede, tu pode destruir qualquer coisa, Hulk esmaga, assim, sabe? E aí o meu treinamento foi sempre para manifestar o Hulk, mas dar um propósito pro monstro. E quando você dá um propósito pro monstro, ele deixa de ser monstro e vira um herói.
que é o personagem do Hulk, Sim. entende? E por isso eu gosto dessa analogia do Hulk mesmo, porque assim, todo mundo sabe como Bruce Banner sofria em manifestar aquele monstro que estragava tudo. E todo mundo tem um Hulk dentro de si, um monstro. Em alguns momentos da vida, o Hulk se manifesta e é uma desgraça. Então, se a gente puder botar ordem e bota essa energia para fazer construir algo, não para destruir. Exato. E aí o resultado é assombroso, cara. Aí o teu olho faz puff, os teus músculos relaxam, a dor desaparece e você quase como se não tivesse respirando. Sai do corpo, é o que eu falo, sai do corpo. Eu uso esse termo. O cara sai do corpo, entra em estado de flow, realmente, sai do corpo. E aí uma frase que eu uso para exemplificar isso é que a habilidade do Ultra é a capacidade de ressurreição. Tu chega num ponto que quem tá te olhando pensa assim, cara, esse aí tá acabou. Morto, tu ouve as pessoas conspirando, isso aí acabou, isso aí não faz mais nada. E aí tu... Aí vem o monstro, cara. E aí eles olham para ti assustado e aí você sai. E aí parece que você não tá mais respirando. O mais engraçado é isso. É o máximo de potência com o mínimo de esforço. É ao contrário. Quando um yogi faz isso. Ele entra nesse estado de consciência, ele faz uma parada de mão, uma ponta dos dedos, ou às vezes com um dedo, e sereno, assim. Sim. E aí ele se movimenta devagarinho, ali. E aí, pô, o cara não tá fazendo força, tenta fazer o que o cara tá fazendo se não tem força naquilo ali. Só que ele não tem a manifestação dos músculos, aquela potência que seria de um ginasta, sei lá, de um atleta. Ele tá numa outra dimensão. E é essa dimensão que a gente tem que incorporar cada vez mais. E quando a gente faz isso, o resultado é muito fora do normal. E é muito difícil tu medir isso que aconteceu, entende? E aí quem assiste fala assim, não sei o que esse cara faz. E agora aí... eu já tô com vontade de ir lá fazer esse negócio aí pra mim botar o meu Hulk pra fora. É muito massa, cara. É muito massa. Doideira, e aí quem me conhece, cara, quando me vê nas provas assim, pergunta, como é que o Daniel tá? Ele, tá bem, ele nem chamou o Hulk ainda. Enquanto o Hulk não veio, é porque tá tudo sob controle. Muito bom. Mas então tu não pensou em desistir? Assim, pensar em desistir é uma escolha. Né? Sim. Mas eu cheguei a questionar se eu era capaz de continuar. Entendi. Entende? Porque é uma circunstância. Né? Eu quero continuar, mas não tenho capacidade. Eu cheguei a pensar nisso. Talvez eu não consiga. Mas, cara, mas aí logo já tirou e mandou o braço. E aí tem uma parte que te fortalece muito, né? Que todo mundo pode usar, que é o estado de presença plena. Então, se eu pensar que eu tenho que pedalar 3.600 quilômetros, a minha mente vai colapsar. Não dá. Pedalar 3.600 quilômetros não dá pra pedalar. A gente vai falar, não dá. Mas assim, você consegue pedalar 1 hora? 1 hora eu consigo. Então pedala 1 hora. Se eu conseguir 1 hora, pedala eu 1 hora. 2. Pedalou? E aí? Não, foi tranquilo. Faz mais uma, tranquilo. Faz mais uma aí. Mais uma e mais uma. Simples assim. Presença, na vida cara? É assim. De presença. Não existe ansiedade. Não existe ansiedade. Você tá aqui e faz isso. E outra parada que eu faço e talvez quem vai ouvir não ache legal, é que assim, quando eu tô nesse tipo de prova, que é um desafio supremo, que nem nessa prova, minha programação é, você vai cruzar a linha de chegada, não importa o que aconteça. E é assim, não importa o que aconteça e se você morrer fazendo isso? Ok, morremos. Quando você aceita isso, parceiro, se você morrer fazendo isso e você aceita, porque o morrer é o nosso limite, né? Isso. É o nosso teto. E aí se eu boto ali o teu teto em xeque e ainda assim você vai para cima, cara, tudo em você canaliza para assim, a gente não vai morrer. E aí você, bum. É o que eu falo sempre também pro Vini, a gente, cara, nós vamos até o fim, E quantas vezes na vida você teve nessa situação? Que você morreria defendendo aquele ideal, entende? Sim. Defendendo esse valor para você. E por quais coisas, vocês que estão ouvindo, vocês morreriam pelo quê? Morreriam pelo teu filho, pela tua esposa, pelo pai, pela mãe, pelo ideal, pela empresa, pelo carro, sei lá, pelo que vocês morreriam, entende? Quando você entende, é um questionamento que vale a pena fazer. O que precisa acontecer para que você manifeste o máximo da tua capacidade? Para que você encontre verdadeiramente tudo que você é capaz. Eu gosto da frase, você nunca sabe o quanto é forte, até que ser forte seja a tua única opção. É isso mesmo. Cara, e se você não se coloca numa situação que te desafia, que te bota em xeque ali, que te joga na parede assim, você não faz, cara. Você não faz, você fica... É o que a gente falou antes, se a água estiver no queixo, você não se mexe. Quando começar a entrar na boca, você vai se coçar. Então, se coloca voluntariamente numa situação dessa para que você tenha a oportunidade de manifestar o teu melhor. E não espere que um acidente, uma circunstância aleatória te obrigue a fazer isso. Porque tem 2 maneiras de agir. Porque o chicote estalou nas costas, que é onde a maioria das pessoas vive,
Só se move porque o chicote estala. Quando leva um susto. Ou fazer por vontade, entende? É. Ou fazer por vontade. Igual o cara assim, o o cara susto, tá lá né? ganhando quilos, ganha 10 quilos por ano. Aí daqui a pouco dá um piripaque. Aí até que o cara tem um negócio. infarto. Aí o cara tem infarto. Não, agora eu tenho que me cuidar. Isso. Porra, não, sempre teve que se cuidar, exatamente. cara. Não, mas é isso. As pessoas esperam um susto sempre. É. Só que às vezes o susto não tem mais volta, entende? Muitos sustos não tem mais volta. Então, cara, é bem complicado, tá? Daniel, cara, tu correu 844. Não, mas eu li que tu correu 422 com o pé ferrado. com o tendão. É mentira, né, cara? É inacreditável. Essa é a história que a galera mais gosta, assim, porque é muito impossível. É muito impossível fazer isso. E era muito massa, cara, porque eu caí de bike com 800 quilômetros, caí da bike, e eu caí e o meu pé virou 180 graus. Não, tranquilo. Caí com 800 quilômetros, eu tinha que pedalar 1.800. Com 800 eu caí, meu pé virou 180 graus e aí o tendão fez isso aqui, né? Ele girou e aí tive a ruptura parcial, né? Da parte periférica do tendão arrebentou. E aí eu irritado pra caramba, assim, tipo, eu fiquei mais com raiva do que com dor. Eu não entrei em estado de vítima, entrei em estado de fúria, né? E porque assim, teve erro na organização e tal, um negócio que me estressou, assim, já tinha dado erro na natação, eu tava sem staff, não tinha ninguém para cuidar para mim, e eu tive que nadar 3 quilômetros a mais, era 38, eu nadei 41, saí em terceiro, era para eu ter saído em primeiro, imagina a raiva. Nossa! E aí eu não tive estado de presença, nada, que eu sempre faço, fico sempre tranquilo, cara, eu fiquei em estado de ódio, cara, e quando você fica em estado de ódio, você fica à mercê do fracasso, todo enrijecido, todo estressado, tudo é pesado, eu sentia dor em tudo, eu tava moído, assim, moído. E aí o cara vai lá e me erra na bike, aí eu fiquei muito louco. Aí fui lá, tive que provar pro cara que eu estava certo e que ele estava errado. Ainda bem que o staff dos outros atletas me ajudaram, foram lá, eles estavam marcando as minhas distâncias e comprovaram que o que minha bike estava marcando estava certo, que o computador não estava pegando o sensor da minha bike. E aí, beleza, aí o organizador, ok. Então, o que marcar na tua bike a gente vai aceitar, pode fazer a tua prova. Se acalma e faz a tua prova. E, cara, eu tava em terceiro, eu baixei com o tendão fudido, e até então eu não sabia que era tendão, né? Só sabia que tinha doído pra caramba. Baixei no clipe, comecei a pedalar 40 por hora, eu já tava com 800 quilômetros já, e eu comecei a pedalar 40 por hora, com 1.200 eu ultrapassei o segundo colocado, que era o americano, e eu pensava, beleza, agora eu tenho 600 quilômetros, mais 24 horas para pegar o primeiro. E aí o cara não deu tempo, né? Ele terminou 13 quilômetros na minha frente, e eu assim, cara, 422 quilômetros, ninguém ganha de mim na corrida. Eu vou buscar esse cara, óbvio que eu vou buscar. Eu vou ganhar a prova e vou bater o recorde mundial. Eu treinei para isso, eu treinei para bater o recorde mundial. Aí já me dá um nó aqui, ó. Porque aí quando eu paro a bicicleta, cara, aí eu olho pro meu pé. Eu não tinha olhado. Aí eu tiro a sapatilha da minha panturrilha até o calcanhar, era uma coisa só, assim. Aí o mexicano lá, o organizador, falou, olha a pata de elefante do brasileiro, pata de elefantes. Aí ele chamou os médicos, aí vieram 2 médicos aí depois parou um outro atleta que também era médico, parou para olhar, que era meu amigo. E aí eles olharam assim, acabou, você não vai poder caminhar com o pé desse jeito. Aí começa a correr a lágrima assim, né? Aí eu assim, então não tem problema, cara, porque eu não vim aqui para caminhar, eu vim aqui para correr. Aí eles começaram a rir, aí eles falaram, é impossível, cara, você vai sentir uma dor insuportável. Aí eu olhei assim, que eu vou sentir muita dor, isso eu acredito, cara, mas que é impossível, nós vamos ver. Me consegue um tênis que caiba no meu pé e vocês vão ver um cara correr 400 quilômetros com uma perna só. Aí veio um americano que já tinha terminado uma outra prova que estava fazendo, ele veio com tênis assim, aí eu calcei, eram 44, eu calço 42 e me deu um 44. Tá louco, cara. E era um Roca, cara, porra, era um tênis bom pra caramba, eu só tinha os tênis lá de derrapado, assim, aí o cara me traz uma nave, eu pensei, meu Deus, cara, com isso aqui, cara, com isso aqui. Aí, assim, cara, minha perna direita, ela sempre foi espetacular, assim, cara, muito forte, sempre muito forte. Parecia, cara, que era super-herói mesmo. Falava, e parece que foi, então, feita para esse momento, né? E aí eu corri 120 quilômetros só com a perna direita. A esquerda eu só apoiava, porque ela não articulava mais, né? Aí eu só apoiava ela aqui. Só que por fazer 120 quilômetros numa perna só, eu pisei e o pé escorregou. E aí eu pensei, rasgou o tênis, né? Que tava folgado no pé direito, deve ter rasgado. Sim. Aí eu tiro o tênis preocupado em estragar o tênis do cara. Olha a viagem, né? Aí eu olhei, o tênis estava ok. Quando eu olho pro meu pé, que a minha meia era branca, ela tava toda vermelha, assim. Aí quando eu vou tirar para olhar, a sola do meu pé, ela fez assim, ó.
ela abriu. Descolou Sabe quando a sola do tênis saiu a sola do pé. Caraca. E aí uma sangueira, aquele negócio, cara, e não era pele, assim, sabe? Era lá dentro, cara. Tu via uns negócios preto e branco, assim, uns negócios nojentos, cara. Nossa, meu irmão, você tá maluco. Aí, cara, eu comecei a entrar, aí eu entrei no estado de vítima, assim, aí assim, cara, por quê, cara? Cara, eu fiz tudo sozinho, eu treinei sozinho, vim pra cá sozinho, os caras erraram 2 vezes, eu me ferrei, e por que tanta desgraça tem que acontecer comigo, cara? Por quê? Por quê? Aí eu pensei, cara, não posso ficar aqui parado reclamando, eu tenho que ir pra frente, senão os médicos, se eles virem eu com outro pé ferrado, eles vão me tirar da prova. Aí eu calcei rapidão, saí andando, mancando e chorando, assim, chorando. Aí eu começo a olhar pra tudo, assim, cara. Aí tem um lago, o lugar lá é espetacular, assim. Aí eu ficava olhando aquele lago, parece que o lago acendeu, assim. Eu olhava pras árvores, assim, tudo brilhando, tudo brilhando. Aí eu, peraí. Aí sempre que eu tô muito na merda, assim, aí vem a figura do meu pai, assim, bem foda. Aí ele aparece do meu lado, assim, e ele fala, tu tá nessa prova, tu tá em segundo lugar, e tu vai parar por causa de um machucado. Aí ele fala, tu é um fracassado mesmo. É pesado. Aí eu voltava lá na infância, quando eu era um fracassado, quando eu era um derrotado. Aí assim, não vou parar. Mas sozinho eu não consigo. Mas se tu correr do meu lado, aí a gente termina essa prova. E aí, cara, bizarro, cara. Lembra que a gente falou da conectividade? Sim. Não era mais a minha perna pisando, cara, era a nossa perna pisando. Meu pé era muito forte, muito forte. Pisava, era a nossa perna. Pum. Eu sentia dor igual, não mudou nada. Só que aquilo que eu tava lá para fazer era muito maior do que a dor que eu tava sentindo. Eu corria, espuma de sangue no meu pé. Os médicos olhavam assim, you crazy is impossible. E eu corria aqui, corria lágrima assim, porque tu ia pra cacete. Imagina. E aí eu ficava assim, eu sabia, eu não vou parar. Mas eu não alcancei era um francês, estava em primeiro, não alcancei, ele terminou 13 quilômetros na minha frente, ele correu no mesmo ritmo que eu e teve a vantagem do pedal. Mas só aí eu perdi a prova, mas foi bem legal, porque ele ficou esperando eu cruzar a linha de chegada. E o francês, ele não abraça, assim, né? Ele te beija no rosto, mas ele não abraça. E eles são muito frios, assim, né? E ele ficou esperando, quando eu cruzei, ele veio, me abraçou, começou a chorar. Ele falou, cara, essa prova é brutal de muitas formas, fazer como você fez é impossível. Pra mim, você é o campeão, assim. Aí eu assim, poxa, que bonito, cara. Porque aí depois eu já não tava mais preocupado em ganhar, não tava preocupado com o recorde. Eu queria cruzar a linha de chegada, entende? Cara, é inacreditável mesmo. Isso tinha sido um ano depois de eu ter sido campeão, né? Então eu tava lá como favorito, né? E, eu fui campeão com 4 horas de vantagem do segundo colocado, né? E aí todo mundo estava, quando eu fui campeão, eu era uma zebra, eu era o azarão, né? Ninguém apostava em mim, me chamava de brasileiro louco. E aí ali, quando eu tava no Deca, eu era o brasileiro forte. E aí ter mudado isso, sabe? Ter virado isso. E eu me sinto muito mais feliz por ter perdido a prova do Deca do que ter vencido o do Quintuple, entende? Que loucura isso. Bem punk. E assim, essa questão emocional, assim, que surge, cara, já contei essa história 1 milhão de vezes, cara. E eu sempre me emociono e eu faço questão de continuar me emocionando, porque eu sei que, tipo, é energia sendo produzida. Exato. Energia e sendo reviver produzida. isso, e é isso, cara. Isso é fantástico, isso é mágico. E assim, principalmente os homens têm muita dificuldade em manifestar as emoções, em chorar, né? Ficam constrangidos. Se eu preciso chorar, eu choro e não tem E as pessoas não conseguem entender, tipo, o desperdício de energia que é você estancar. Segura. Porque a energia ou ela flui ou ela cessa, né? Tipo, por isso eu falo de fluxo de energia. E aí vem as doenças também, né, cara? Que a maioria das doenças são emocionais. Tu começa a se envenenar, tu fica ácido, né? Exato. A maioria das doenças, pra mim, são emocionais, cara. Tá, Daniel, vamos lá. Cara, eu não tenho nem palavras, velho. Pode escrever isso aí. Eu ainda quero ver isso no filme cara. Poxa, imagina, cara. Tá louco. Os diretores aí, ó, se chegar aí em algum diretor, cara, isso dá um baita num filme mesmo de esporte aí. Cara, inspiração total, cara, total. Eu te admiro pra caramba, assim, eu não te conhecia, quando eu comecei ali, cara, eu acho que deve acontecer isso direto, né, tipo, tu é uma pessoa apaixonante, assim, o cara começa a ver e, cara, se apaixona realmente pela pessoa que tu é, pelos feitos que tu fez, tipo, por essa mente que tu tem, né, cara, isso
fascinante a palavra. Mas esse, fascina, entende, cara? Esse fascínio fascinante é porque você reconhece em mim aquilo que tem dentro de você, Sim. entende? E aí você se sente inspirado porque você sabe que você pode fazer isso também. Sim, e aí sim. você se sente energizado. É o que eu entende? falo também para as pessoas, né? A gente só enxerga no outro o que tá dentro da Exato. gente, né? O que Positivo tem e na gente. negativamente. Exatamente. Positivo e negativamente. Tá, Daniel. Cara... Que loucura, né? Tem que chamar um comercial. Eu fico assim porque, cara, eu fico... Tá, vamos lá. Cara, como é que funciona? Tem alguma preparação, alguma alimentação, né? Tu treina, porque como tu falou, tipo, não, eu simplesmente vou lá, comecei a fazer e tal. Hoje existe tu segue um plano de treinamento, uma planilha de treinamento, alimentação, tu é regrado, tu faz alguma... né, tu segue algum cronograma realmente para chegar, né, no dia dessas provas e estar realmente fisicamente bem e tal? Ou... Sim, assim, ó, eu já fiz tudo que dá para fazer sobre esporte, eu já fiz, assim, sabe? Desde o mais errado, que era no início, depois com orientação de treinador, de nutricionista, sabe, fisioterapeuta, tudo bonitinho. E hoje eu tenho meu método, sabe? O que eu desenvolvi, o compilado de tudo. Perfeito. Entende? Que é o que para mim encaixa e não me dá um pesar, sabe? Não me fere, não me ofende, não me dá o sentimento de obrigação, mas me dá um sentimento de liberdade. E assim, ó, que nem, por exemplo, uma prova dessa, né? 3 semanas em ação. As pessoas, nossa, fica sonhar com uma cama quando tá na prova. Em alguns momentos, sim. Mas a verdade é que eu não quero que a prova termine. Eu quero continuar lá. O tesão está no caminho. Porque você entra num estado de consciência tão poderoso, tão pleno, que você não quer voltar para a vida normal, entende? Você quer continuar lá. Como se você fosse personagem de um filme e você quer estar lá fazendo parte daquilo. No início, quando eu comecei a fazer essas provas, eu sofria muito. Porque eu ia lá e fazia algo extraordinário, que eu vivia algo muito grande, poderoso, e quando eu voltava e contava para as pessoas, e que colocação tu ficou? E no início eu não ganhava nada, né? E aí, pô, as pessoas destruíam, elas pegavam toda a experiência e botavam assim, sabe? Assim. E tem prêmio em dinheiro isso aí? E eles jogavam no lixo o negócio. Sim. E aí, cara, me sentia tão triste, porque eu não tinha como conversar com as pessoas. Porque ninguém queria saber do que eu tinha sentido, do que eu tinha aprendido, do que eu tinha desenvolvido, entende? Eles só queriam olhar um tópico, assim, como se fosse número, um né, repórter, cara? Porque assim, a gente é número, na verdade. Daniel fez isso, ficou assim, ganhou tanto. Isso, para botar a matéria lá, porque a gente é número, né? E aí era bem, bem pesado. E hoje, por exemplo, cara, eu amo estar em ação. Entende? Se eu tô dentro d'água, eu não quero sair de dentro d'água. Se eu tô em cima da bike, eu não quero sair de cima da bike. Se eu tô correndo, eu quero continuar correndo. Que nem eu fiz domingo uma meia maratona, aí a galera, 21 quilômetros, não sei o que. Eu fico sempre pensando assim, cara, eu poderia fazer 42, sabe? Sim. Do mesmo jeito que tô aqui, ó, simplesmente passa a linha de chegada e continua, entende? Essa, pra mim é isso, entende? Tipo, o meu foco é sempre na longevidade, sabe? Eu tô procurando a imortalidade, sabe? E como lembra que a gente falou do dínamo ali, que a gente produz energia e tal, e o movimento gera energia, que tu fala sempre, é basicamente isso. Então eu quero estar em movimento o máximo de tempo possível para que eu permita que eu tenha vida, que a minha vitalidade fique alta o máximo de tempo possível. Porque a gente quer estar nessa energia alta o mais tempo possível. Por isso que eu comecei foi o que eu te falei, tipo assim, cara, eu tenho que trabalhar ainda, né? Eu não consigo ainda viver só disso, só correndo, nadando e coisa. Então, tipo assim, mas então eu vou dividir mais vezes no dia para me sentir e me manter nessa energia alta aqui, ficar entende? sempre mais um, sim. Legal, cara. Então hoje é isso, tu vai lá e aplica realmente o que... Isso, e aí por eu fazer dessa forma, não tem estresse, entende? E aí, por não ter estresse, eu tenho essa longevidade. Eu, assim, tenho 40 anos, você já pensa em se aposentar? Assim, cara, eu sou um moleque. Tá louco? Eu sou um moleque. Eu também, tá louco? Meu propósito é ser o cara vivo mais velho do mundo em ação, entende? Eu quero, no meu aniversário de 100 anos, correr 100 quilômetros. Porque hoje a gente vê, volta e meia, tu vê assim, homem de 105 anos bate o recorde dos 100 metros rasos. Porque foi o primeiro homem de 105 anos a correr 100 metros. 100 metros. Sim. Entende? E, pô, a gente teve alguns anos atrás um cara que ele era recordista mundial da categoria Master, ele tinha 95 anos e ele corria 10 km com 95 anos, cara. Era lindo. Eu quero estar vivo, então eu quero estar vivo com 100 também e eu vou correr os 100 metros. para dar uma força.
Porque assim, eu tenho assim, ó, todo aniversário eu tenho que correr 1 quilômetro para cada ano de vida. Então, Entendi. todo aniversário, beleza, pode fazer festa. Entendi. Mas antes vai lá e corre Entendi. os teus 40 e tantos quilômetros, Ótimo. entende? Eu tenho umas paradinhas assim também nos faço aniversários isso. também. Só que eu não consigo. Não consigo, não. Eu não. Nunca se dispôs, né? Nunca me dispus assim a fazer essas longas, talvez entende? se Assim. esforço. Exatamente. A questão Mas só assim, de ó, se com a tua disponibilizar. vitalidade que tu tem, cara, eu tenho certeza, se eu chegasse aqui, ó, Marcelo, vamos correr amanhã até Balneário. Tu iria correndo do meu lado até Balneário. Não sei, não, irmão. Sim, porque assim, ó, porque a primeira coisa, se fosse do meu lado, tu ia conseguir. Talvez sozinho, talvez tu não conseguisse. Entendi. Do meu lado, tu ia. Por quê? A primeira coisa que eu ia fazer é quebrar o teu sistema de crença Aham. que diz que tu não pode. Entendi. É isso. E quando tu Entendi. corta o sistema de crença, tu ficou livre. E Aham. agora o que tu quer fazer? Entende? Se não tem nada dizendo que você que não Que- para que- você, você não pode. para que você diz sim? Claramente é uma A provocação que eu faço para as fantástica. as pessoas me odeiam por fazer essa provocação e por isso eu vou fazer de novo. Suponha uma realidade utópica, assim, imagina um mundo de fantasias onde você não é obrigado a fazer nada. Você não tem restrição de tempo, de força, de idade, de dinheiro, de nada. Nada te limita e você não é obrigado a fazer nada. Você pode fazer qualquer coisa que você puder imaginar. O que você faz de agora para o resto da tua vida? Tentem não responder isso imediatamente. Ouça de novo, repitam a pergunta e depois raciocinem a respeito disso e veja que tipo de sentimento se manifesta com isso. Se você fosse totalmente livre de qualquer maneira, livre de qualquer coisa, nada falta para você, de hoje para o resto da tua vida, o que você faria? Para mim é muito simples assim, mas para a maioria das pessoas, elas não querem nem olhar para essa pergunta porque ofende demais. Aham. Porque muitas pessoas, quando elas ouvem essa pergunta, elas se dão conta que elas nunca escolheram. E elas acham Mostra que a realidade. elas acham que essa pergunta é uma fantasia, uma utopia. E para mim é absoluta E aí verdade. elas percebem, na verdade, que a vida que elas levam é uma fantasia. Né? Pois é, Aí cai na realidade, né, o negócio. pois é. Isso é muito, cara, isso é fantástico. E quem Daniel. construiu isso, Isso é né? muito Quem louco. construiu Exatamente. E isso que essa analogia, essa ideologia que ele acabou de fazer para vocês aqui, é isso que eu falo para vocês sempre. Todo dia, como se fosse o último. Como é que... Porque vocês vivem me perguntando, pô, da onde tu tira essa disposição? Como é que tu faz isso tudo? Meu, cara, é admirável. Meu irmão, porque hoje pode ser meu último dia. E para mim, o meu último dia vale a pena ser vivido, como qualquer outro. Eu não quero chegar... E aí todo mundo pergunta, pô, mas e aí? Né? Eu vejo que tu tá indo num caminho totalmente ao contrário do que as pessoas mais tradicionais vão, e tal. Lá na frente, cara, o que tu pensa? Eu disse, cara, eu não penso lá na frente porque eu não sei nem se eu vou chegar para começar. Então, assim, para mim é todo dia como se fosse o último, até que ele seja. É uma vida só, uma única chance, a gente tem que viver tudo que dá com tudo que a gente tem. E ponto. E acabou. E aí quando você se dá conta disso, cara, entra nisso aí que o Daniel falou. Porque é isso, cara, Para. Tipo assim, eu preciso viver o que eu vim realmente viver, o que eu gosto de viver, o que eu gosto. Dane-se o que o outro vai falar, dane-se o que o outro vai pensar. Pense em ti, cara. É a tua vida, meu irmão. É a tua vida. Para de jogar fora, para de desperdiçar, cara. Todo dia um dia a menos. Não tem conta, não tem adição nisso aí. É a menos, é um dia a menos. Ou tu acha que vai viver para sempre? Eu tô achando imortal. Mais um dia. Não, um dia a menos. Quando a gente acorda, mais um dia. Quando a gente vai dormir, menos um dia. Foi. Essa conta aí, no ábaco aí, é só para trás, cara. Não tem para frente. Presta atenção. Daniel, vamos lá. As últimas aqui agora, pra gente ir encerrando aqui. Agora são coisas mais, eu vou entrar um pouco mais na tua intimidade, aí são coisas mais pessoais, tá? O que mais tu admira no ser humano e o que mais tu abomina no ser humano? O que mais te irrita e o que mais te dá... O que mais me admira, cara, sem sombra de dúvida, é o potencial humano, sabe? Esse potencial ilimitado, sabe? É quase uma injustiça a gente existir nesse mundo, com todo o poder que a gente tem, e aí já vem do que eu abomino, e ver esse potencial absurdo divino sendo jogado na lata de lixo como se não tivesse o menor valor.
sabe? Destruindo outras divindades, assim, sabe? Como os nossos deuses animais que estão do nosso lado, sempre tentando ensinar a gente a ser melhor e a gente ignora e Cara, a natureza maltrata ensina muito, sabe? né? Eu aprendo muito com os animais também, acho muito louco Essa isso. perspectiva, cara, de divindade mesmo que está no ser humano é maravilhosa e a monstruosidade de destruir tudo isso que é divino é repugnante, assim, sabe? E é chocante, né? Porque, cara, o ser humano tá indo cada vez assim mais longe da mesma forma que tu faz essas coisas aí, né? O impossível tá... Cara, tem crueldade também que o cara acha, não é possível, cara. Isso aí não é possível, cara. Que alguém tem coragem de fazer, que tenha frieza de fazer, entende? A parada sobre Que isso, né, sobre loucura. esse yin e yang aí, se você olhar qualquer escultura, pintura, né, de deuses, de qualquer tipo de religião, né, mesmo do budismo lá, né, mais popular, ou do cristianismo, você sempre vai ver a figura messiânica ali, né, o santo, ele vai estar de alguma forma com o dedo apontado para cima e na outra mão de alguma forma discreta e outra mão apontada para baixo. Isso significa assim na terra como no céu. Quer dizer, eu sei que eu sou humano, orgânico, limitado e finito, mas eu não abro mão do meu potencial divino que me conecta com tudo que existe, entende? Ótimo. E esse é o nível de esclarecimento que todo mundo precisa adquirir. Entender que você é finito, que você vai morrer, que você está fadado a fracassar, a falhar de inúmeras formas de errar e também de acertar, corrigir, desenvolver. Isso, porque a gente tá aí para isso, né? Para errar E que a tua aspiração máxima deve ser e sempre alcançar o mais próximo dos deuses, entende? Daquilo da tua fonte de energia vital, daquilo que promove a tua existência. Né? Isso, qualquer que seja a tua crença, entendeu? Então, se conecta, esteja com o pé no chão, na Terra, entendendo que você faz parte desse planeta, mas aceita também que você tem o potencial de atingir os céus, entende? Ótimo, muito bom. Isso, essa é a grande reflexão, o grande insight, entende? Perfeito. Antes de entrar no bate-papo overdose endorfina aqui, que eu tenho um bate-papo overdose endorfina, que é o Toma Lá da Cá, só para a gente falar um pouquinho também, para as pessoas saberem, o Daniel, ele geralmente faz algumas ações sociais também, que eu acho fantástica a forma de ele fazer, que são ações sociais feitas através do movimento. Então ele pega, a última foi, como é que foi? Falei Blumenau, né? Sim. Como é que foi? Conta aí pra gente. Pra ONG Diogo Orsi, né? O Diogo Orsi, inclusive, galera, esse cara faz um trabalho fantástico, tá? Com animais abandonados. Cara, mas quando eu digo fantástico, é fantástico. E é isso que eu tava falando pro Daniel aqui, quando o Daniel chegou, que infelizmente, cara, as pessoas que merecem ter visibilidade, as pessoas que, infelizmente, que é o que ele contou, né? Que lá fora ele é agraciado e aqui ninguém nada. Infelizmente, aqui realmente no Brasil é difícil isso, né? A gente dá moral, dá autoridade mais para quem faz maldade, para quem faz crueldade, do que para quem, eu falo, né? Tipo, notícia ruim viraliza rapidinho, coisa boa ninguém passa para frente, a ruim todo mundo passa. Então, cara, o Diogo Orsi, se vocês puderem acompanhar lá o Instagram dele, que é Diogo Orsi, o trabalho que ele faz com animais abandonados é fantástico, tá? É de tirar o chapéu. E eu já fiz um convite para ele vir participar aqui do nosso podcast. Infelizmente ainda não bateu aí data e horário, porque ele é bem ocupado lá, a agenda dele realmente é bem corrida, porque além de ele trabalhar com o personal e tal, ele cuida de toda essa parte da ONG aí, que, cara, nunca vi cair tanto animal abandonado na mão desse cara. É incrível, assim. E, Diogo, cara, parabéns, quero te parabenizar aqui, né? E já agradecer e parabenizar o Daniel também por estar envolvido aí na ONG. E pode continuar aí que tu vai explicar, porque eu só quis fazer essa parada aí, porque o Diogo merece. O trabalho do Diogo, as pessoas acham que ele resgata animais, entende? Ele até resgata animais, mas fica assim, cara, tem um cachorro atropelado, sangrando na beira da rua, não é a função dele fazer isso, é a função de qualquer pessoa, mas ninguém faz, alguém devia fazer uma coisa, e o Diogo vai lá e faz, entende? Aí ele vai lá e bota o cachorro sangrando dentro do carro dele, leva pro veterinário, paga o negócio lá tudo, e depois ele tem que ficar pedindo Pix para as pessoas, entende? E as pessoas ainda acham ruim ainda, assim. Sim. E aí as pessoas têm dificuldade de entender que essa ação que ele está fazendo não é simplesmente para aquele cachorro que ele salvou ali. Ele está fazendo uma ação social que melhora a qualidade de vida de todo mundo. E uma parada, eu sempre discuto muito com ele, assim, porque eu me preocupo muito com a questão de sociedade, sabe? Do ser humano em sociedade. Eu também. E assim, as pessoas não entendem que o negócio de maus tratos com animais, assim, cara, se eu tenho coragem de maltratar um animal, de chutar, sei lá, de alguns ali que ele pegou com a facãozada na cabeça, e o cachorro vivo, com a cabeça aberta,
Cara, vem um negócio desse Não, tipo. não, Alguém é que uma tem coisa, coragem de fazer um negócio desse com um animal, quanto tempo vai demorar para esse muito cara louco. fazer isso com uma pessoa? Então, se a gente não cortar o mal pela raiz e punir de verdade as pessoas que são mais animalescas do que os animais, entende? A gente está pactuando para que isso continue crescendo. Entende? O cara vai, bate no filhotinho e mata. Ah, ninguém viu, era só um filhotinho de gato ali, joga lá no mato. Aí depois ele faz isso num cachorro adulto. Ah, ninguém viu, joga lá no mato. Aí ele faz isso com uma criança, aí ele faz isso com a esposa, aí ele faz isso com o idoso, até ele encontrar alguém que faça ele parar. Entende? Tipo, eu sou totalmente contra a violência, cara. Sim, contra. eu também, Mas tem total. umas atitudes que, pelo amor de Deus, é pra testar o limite do cara, pra entende? testar o limite. Porra, cara. Dá vontade de dizer assim, cara, Porra. tu devia de passar por isso aí, cara. Eu queria fazer isso aí contigo. E outra também. problemática, que é o que eu mais admiro no Diogo, é que ele faz isso de boa vontade, sabe? Total de coração. De Por boa isso que eu vontade. parabéns, porque Ele cara, sai não de é noite por lá, nada. de noitão, de lanterna no mato, porque ele Não é pra ouviu o aparecer, cachorro não é pra chorando, nada, tá, é e tal. fantástico, E aí eu você gosto vê instituições aqui na cidade que recebem para fazer isso, que tem cargos pagos pela prefeitura para fazer isso, e aí você liga lá assim, ninguém te atende, ou eles vão dizer, a gente não tem ninguém para fazer isso agora. Isso. Mas qual é a Não tem função mais de espaço, vocês? não tem mais lugar, Qual é a não tem função? mais... Vocês estão recebendo para fazer o negócio e o cara tá lá fazendo de graça lá, e aí tá fácil, né? muito Tá bom. fácil tu receber o mérito, né? E aí vem a campanha política, tu pega o cachorrinho, bota no colo e diz, ó, eu apoio essa causa, hein? Porra, pelo amor de Deus. Mesmo. Enfim, não vão criar polêmica aí com esse negócio. E aí tu acaba correndo para angariar fundos. E aí a gente uniu o útil ao agradável, né? Porque sempre eu faço ações beneficentes, sempre escolho uma entidade diferente e tal. Normalmente eu pego as menos prestigiadas, assim, né? Porque tem umas que já estão sempre em evidência, as pessoas se acostumaram a ajudar, né? E tem aquelas que as pessoas nem sabem que existe e que estão sempre dali contando as moedinhas, né? E essas que mais me interessam, entende? E aí a gente conseguiu fazer uma ação ali no Parque Ramiro mesmo, né? E eu fiquei na pista de 400 metros correndo durante 12 horas, assim. Foi bem legal, porque deu bastante gente, né? Ratinho de laboratório. 400 mas, cara, é bem tranquilo fazer isso. Tu sai, lógico, tu sai. É gostoso o parque ali, cara. Eu já fui correr ali. Não, cara. e aí vinha gostoso. gente o tempo todo conversar. Porque o cara vai trocando passa ideia, muito aí rápido. passa Muito rápido. Aí passa. Aí o Diogo botou alguns cachorrinhos lá para adoção ali, as pessoas tinham oportunidade de ir lá e adotar, assim, e tal. Bem legal. Pô, que bacana. É muito bom poder unir o útil ao agradável, entende? Tipo, isso é o que eu posso fazer, sabe? Então, cara, imagina se cada pessoa fizesse aquilo que pode fazer. É o que eu falo. É isso, entende? É isso. Se cada um se doar um pouco, cara, não vai faltar pra ninguém. Esperando alguém. Alguém tinha que fazer. E você tem feito o quê mesmo? Você faz o quê, entende? É isso. Se todo mundo se doar um pouco, não falta pra ninguém, entende? E, cara, isso é sociedade, ninguém é tão pobre que não possa ajudar e ninguém é tão rico que não precise de ajuda. Exatamente. Então, assim, cara, ajuda com o que você pode, ajuda com um sorriso, com um abraço, com coisa, porque isso você já vai estar ajudando, você já está melhando a vida, entende? Sim, às vezes o cara trabalha com alguma coisa que serve de recurso, e usa, né, o cara que né? por isso que eu digo que tem gente que tem visibilidade, cara, que tem influência, que não merecia, entende? Porque não usa pra nada disso. Pô, tu é um cara influente pra caramba, tu é um cara que tem visibilidade pra caramba. Não quer usar o teu dinheiro, mas usa então, pô, essa tua influência, essa tua coisa toda que tu tem pra angariar, pra te trazer essa galera que te acompanha. Usa o dinheiro dessa galera, então, pra fazer alguma coisa de bom, cara. Não fica só pra ti, não usa essa visibilidade só pra ti, só pro teu ego. Entende como é que é? E falando nisso, em movimento, em corrida e toda essa parte aí, quero agradecer mais uma vez o apoio da Tony Trainer, né? Nosso centro de treinamento lá, Tony Trainer, que é um grande parceiro aí do nosso canal também. E, lógico, o nosso patrocinador oficial, Overdose de Endorfina, que é a marca universal da endorfina, com os produtos de qualidade fantástica, indiscutíveis. E não se esqueçam de comprar o nosso lançamento, a pasta de amendoim, Overdose de Endorfina, a mais saborosa, a mais energética que tem, tá? Não se esqueçam, passam lá no site e comprem sem medo de ser feliz, porque não tem como se arrepender. É fantástico, tá? E assim são todos os produtos. Daniel, vamos lá pro bate-papo Overdose Endorfina pra gente encerrar aqui. Eu poderia ficar batendo um papo contigo aí. Meu Deus do céu, cara. A noite inteira, mas aí provavelmente seria em movimento. A gente iria correndo daqui até Balneário, trocando ideia. Um dia, quem sabe. Né? Vamos lá. Toma lá da cá, tá? Sem pensar muito o que vier no teu coração, o que tu sentir. Eu já vi que tu é um cara assim também, então vamos lá, vai ser tranquilo pra ti isso aí. Um sonho realizado. Viajar o mundo todo e falar 4 idiomas. Já foi realizado. Sim. Que eu maravilha, sou bem feliz por hein, isso. Cara? Bem que feliz demais, por isso. Cara. Muito bom, hein?
Isso aí muita gente sonha. Mas o que acontece? Só sonha, né? Fica só sonhando. Fica sonhando, deitadinho lá no sofá, não levanta, não começa a agir, não vai atrás, não vai buscar, não vai acontecer nada. Entendeu? É isso aqui, ó. O que ele fez? Agiu. Começou a se movimentar. Então, se você tem sonho, haja. Sonho sonhado sem ação é fantasia. Fantasia. Boa. Entendeu? Sai da fantasia. Tá? Se quiser realizar, tem que agir. Um sonho não realizado. Que tu deseja ainda. Tem algum assim que tipo, pô, eu gostaria de fazer tal coisa que eu ainda não consegui fazer. Difícil, né? Eu Porque tu quero, faz tudo. o recorde mundial. Eu quero o recorde mundial. Eu quero fazer alguma coisa que ninguém fez, sabe? Um inédito. Isso, Entendi. certeza. Ih, então vamos lá buscar isso aí. Já tô na torcida aqui. Atividade física preferida. Eu sei que tu faz triatlon, né? Mas aí deve ter, sei lá, se o triatlon é a tua atividade física preferida, mas tipo, daí entre Nadar, correr... natação. Natação pra ti é É preferida? o meu mais difícil, é o que eu sou pior em relação aos outros atletas, mas é o que eu mais mesmo? gosto. Olha Eu só. me sinto extremamente feliz dentro d'água, né? Olha só, Feliz cara. dentro d'água. Que demais. O que te inspira? Acho que a vida me inspira. A vida como um todo. Como um todo. Gosta de viver. É um amante da vida. Viver, não sobreviver. Isso, viver. Porque eu Viver. sou completamente enlouquecido, apaixonado pela vida. Viver. Viver vale tudo. Ah. Viver vale a vida. Viver vale a vida. Não vale a pena, vale a vida. Tem um amigo meu que fala isso, vale a vida. Para de falar que vale a pena, vale a vida. O André Vilela tem um canal também de podcast, tá bem bacana. Vale a vida. Vale a vida. Uma dificuldade superada. Equilíbrio financeiro. Isso aí é o que... Isso aí é o que eu tô buscando também. Lembra que eu falei da célula do perdedor lá? Aham. Cara, tem uns negócios que estão entranhados em você, cara, e que é uma luta Eu tenho isso pra também, quebrar, é uma sabe? luta, cara. Eu tô E- quebrando também, mas eu vou te falar, é uma guerra, né? Mas a dedicação é tão árdua quanto fazer um double decker, entende? Porque tá entranhado. É incrível. E equilibrar o negócio, mas também te dá uma liberdade que... É bem isso. Que massa, cara. Fico feliz por ti. Muito bom. Agora, um único pedido pro universo. Se tu pudesse fazer um único pedido pro universo que ele fosse atendido imediatamente, assim. Um único. Que O que vem que todas as pessoas que estiverem ouvindo a gente acordem. Ah, mas eu estou acordado. Não, acordem. Não é o que você pensa sobre as coisas, mas o que você sente sobre as coisas. Quando você começa a agir na direção do teu sentimento sobre as coisas, a realidade muda totalmente. Muda o que você sente sobre você mesmo e muda sobre o que você sente sobre tudo que existe na vida. E aí você constrói um mundo que realmente vale a pena. Que não é pequeno, que não é mesquinho, que não é limitado, que não é guerreiro, é livre, entende? Isso que eu quero. Eu quero que esse tipo de fala que eu tenho, que empodera, que enche o olho de lágrima, ela possa contagiar o máximo de pessoas para a gente construir um paraíso aqui na Terra como foi prometido, entende? De verdade, assim. E a gente sair do campo da fantasia e começar a materializar aquilo que a gente realmente deseja. Só que depende de cada um. Eu não posso fazer sozinho. O que eu posso fazer é isso, dar o exemplo, seguir em frente, dar a cara a tapa, cair, levantar e mostrar que você pode cair, você pode levantar. E que não importa que dificuldade esteja passando dentro de você, tem todos os recursos necessários para você superar isso. E que se essa dificuldade foi apresentada para você, é uma oportunidade para você ser e se tornar aquilo que você tanto deseja. Então agarra essa oportunidade e se torna aquilo que você tanto pediu para se tornar. E não tente se livrar disso e abrir mão daquilo que você deseja. Só Ótimo. isso. Só isso. Esse seria um pedido. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Pra gente encerrar, Daniel, essa aqui é difícil, hein? Pra gente encerrar, difícil assim pra maioria, né? Pra ti, eu acho que nada é difícil. Quem é o Daniel pelo olhar do Daniel? Quem é o Daniel pelo É Daniel? difícil falar da gente, né? Mas pra ti, eu acho que deve ser, sei lá. Não sei. Eu não sei mais o que esperar de ti. Talvez... É uma caixa de surpresa. Nunca pensei numa pergunta assim. Mas eu talvez seja o meu pai e o meu filho, assim, sabe? Meu pai e meu filho. E que eu seja 3. Entendi. E porque eu sou o passado e sou o futuro, entende? Uhum. E eu sou o que meu pai fez e espero que o meu filho seja o que eu faço, entende?
e a gente possa, e que eu pegue, né, que é o meu desafio, só o melhor do meu pai e não o pior. Exato. Mas que eu possa aprender com o pior do meu pai e assim sucessivamente, entende? Não precisar passar pelo os erros, né? Cometer os erros que eles cometeram. Eu sempre falo isso também. Eu já agradeci meu pai por isso. Nada é tão bom que não possa melhorar, entende? E às vezes, no tempo da nossa existência e com a nossa limitação, a gente não consiga alcançar aquilo que a gente deseja, mas que a próxima geração pode fazer isso, entende? Uhum. E por isso que honrar o passado é tão importante. Não viver no passado, mas honrar o passado é tão importante, para que você aprenda com os erros e leve os méritos adiante, entende? As virtudes adiante. Muito bom, muito bom. Galera, a gente acabou... Pode fazer. Não, porque, cara, eu também não queria, né, acabar, mas é isso, tá? A gente não pode ficar aí também muito tempo. Eu gostaria de agradecer, tá? Vocês que acompanharam, que chegaram até aqui. Vou pedir mais uma vez que vocês compartilhem aí para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, né? Esse quarto episódio fantástico com esse ser humano aqui incrível, que eu quase não consigo chamar de ser humano, que transforma o impossível no possível, tá? Compartilhem isso porque realmente é uma inspiração fantástica, cara. Levem tudo, né? Se questionem em tudo que a gente colocou aqui para vocês, em todo esse conteúdo fantástico de graça que a gente trouxe para vocês. Isso aqui que a gente teve com o Daniel hoje realmente foi uma aula de graça, tá? Daniel, muito obrigado, cara, por vir aqui, por disponibilizar teu tempo, né? O Daniel é palestrante, então geralmente cobra para fazer esse tipo de coisa, então ele tá aqui hoje, entregando o melhor dele aqui de graça pra gente. Valorizem isso, né? O que a gente precisa realmente é de visibilidade e coisa, então valorizem, cara, esse tipo de coisa, entende? Porque a gente está aqui disponibilizando teu tempo, a gente não faz para ganhar nada, a gente faz de coração realmente porque a gente quer ver vocês bem, de verdade, entende? Mas então, o mínimo eu acho que poderia, né, fazer pela gente é que realmente tocasse mais gente, entende? Porque a gente sabe o quanto as pessoas estão realmente precisando de coisas boas, de palavras de força, de pessoas como o Daniel como inspiração. Então, cara, libera esse dedo aí, vai lá, compartilha, tu não vai perder dedo, tu não vai perder nada com isso, nada, ninguém vai ser melhor que ninguém, nada disso. Vai lá e compartilha, tá? Daniel, sem palavras, meu irmão, uma gratidão assim, cara, fantástico. E já tô na torcida para que tu traga esse recorde mundial. E, cara, a hora que tu precisar da gente, tu precisar de um espaço aí no canal para divulgar alguma coisa, eu gostaria que tu deixasse teu contato, porque como tu é palestrante, né? Eu sei que tu tens o livro também, então a galera que quiser adquirir o livro, como é que funciona, enfim, eu vejo aí que tu tá envolvido em bastante trabalho e faz bastante coisa, então fica à vontade aí para divulgar o teu trabalho. O espaço é teu. Eu publiquei o livro Destruindo o Impossível, que conta 3 histórias, né, de 3 eventos específicos e fazendo analogia com as dificuldades e a realidade que todo mundo passa, né, e a maneira que a gente tem para enfrentar essas dificuldades. Por isso eu sempre falo que a dificuldade é uma oportunidade de desenvolvimento e eu narro no meu livro como eu fiz isso com as dificuldades que foram me apresentadas, como algumas que eu contei aqui. E eu faço a palestra também, Destruindo o Impossível, que é contando isso, essa cronologia, como está no livro também. E faço uma mentoria também, que é online, 100% online, onde eu ensino pessoas a realizarem aquilo que elas têm, aquele sonho que está lá na gaveta, que elas acham, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo, quando eu tiver apoio. Então, se você tem alguma dessas desculpas, então me manda uma mensagem que eu vou te mostrar que você pode fazer isso agora. Não é uma coisa para ano que vem, é para agora. Porque, como o Marcelinho falou, tudo que a gente tem é agora. E se você deixa para amanhã e amanhã não chega, você perdeu a tua vez. Então, mentoria, palestra, o livro e também eu trouxe para o Brasil uma etapa da Copa do Mundo de Ultra Triathlon, o Brasil Ultra Tri, que é no Rio de Janeiro, em Búzios. É um evento extraordinário, num paraíso na Terra. Eu sou muito feliz por poder trazer os meus amigos estrangeiros para vir aqui no Brasil fazer e mostrar para o brasileiro o que a gente pode fazer e para dar oportunidade para os brasileiros para não terem que passar pelo que eu passei de ficar fazendo rifa, fazendo vaquinha online para ir lá para fora. Então, trazendo evento para cá, proporciona para muitos brasileiros a oportunidade de fazer essas coisas extraordinárias, né? Então, esse ano a gente teve a primeira edição com 5 países participando e a gente já está com 15 países inscritos para o ano que vem já.
Ótimo. E, pô, é maravilhoso, sou extremamente grato com isso. Maravilha. Quem ficou curioso, quem tiver qualquer tipo de dúvida, pode me chamar no direct, eu adoro responder as perguntas, questionamento. Se alguém duvida e acha que o que eu estou falando aqui, eu falei aqui é invenção, é mentira, pode falar também. Eu vou ficar bem feliz em provar por A mais B tudo que eu falei aqui, que não tem invenção, é simplesmente uma narrativa das minhas próprias experiências e tudo certo. E gratidão por terem ouvido até aqui. E se alguma coisa que foi falado aqui fez sentido para você, tocou você, encheu o olho de lágrimas, assim, ó, compartilha para aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir esse tipo de mensagem, porque nada é tão bom que não possa melhorar. Então, se a gente tem uma perspectiva de melhoria, então a gente tem que buscar essa melhoria. Gratidão suprema, gratidão a todos. Maravilha. É isso, galera. Esse foi o 4º episódio com essa máquina de destruir o impossível chamado Daniel Oliveira. Tá? A gente se encontra no próximo episódio, no 5º. Um beijo do Over. Não se esqueçam, para ficar bem, para ficar forte, entre em movimento. Agora. Got to be strong. Keep move. Now! Que bonito. Vamos! Muito bom, bom, cara. parceiro. Muito obrigado.